Bom dia, sou Marlise Vescov, consultora educacional especialista da FTD Educação, e é uma honra para nós recebermos a todas e a todos para esse encontro virtual. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse momento que foi pensado com tanto carinho. Importante salientar que essa iniciativa surgiu a partir da escutativa que nós, consultoras e consultores educacionais da FTD Educação, temos feito desde o início dessa pandemia, em todas as escolas parceiras, tentando auxiliar da melhor forma possível o trabalho de professoras e professores, bem como o planejamento e as decisões dos gestores e gestoras. A diretoria educacional, a partir dessas escutas e das necessidades levantadas nas inúmeras escolas parceiras, entendeu a importância de oportunizar um bate-papo com o representante do Conselho Nacional de Educação, para que nós pudéssemos refletir juntos sobre os momentos bastante inusitados e desafiadores que nós estamos vivendo. Impactos nas mais diversos aspectos, né? Seja social, cultural, econômico, mas no nosso caso em especial, educacional. Esse contexto sem precedente histórico nos angustia com inúmeras dúvidas, incertezas e nos desafia diariamente. Entendendo que esse é um momento de nos reinventarmos, tanto a nível pessoal quanto profissional, de nos reorganizarmos com relação às questões legais que nos amparam, de refletirmos sobre os caminhos e desafios que nos aguardam, de repensarmos a organização dos nossos calendários e realizações pedagógicas não presenciais durante esse período todo de isolamento social. Por isso, a FTD Educação tem a honra de oportunizar esse momento, que com certeza será bastante esclarecedor, provocará muitas reflexões, mas principalmente vai contribuir para o direcionamento e decisões de cada escola ou rede espalhadas por todo esse Brasil. E para nos guiar nessas reflexões tão importantes, eu tenho o privilégio de chamar Eduardo Deschamps, que nasceu em Blumenau, Santa Catarina, engenheiro eletricista, pós-graduado em empreendedorismo na engenharia, mestre em engenharia elétrica, doutor em engenharia pela Universidade Federal de Santa Catarina, possui MBA em liderança e gestão pública pelo Centro de Lideranças Públicas, em parceria com a Harvard Kennedy School, professor da Universidade Regional de Blumenau desde 1990, sendo inclusive reitor dessa instituição de 2006 a 2010, professor do MBA em Liderança e Gestão Pública do Centro de Lideranças Públicas em 2019, secretário adjunto em 2011 e secretário de Estado da Educação de Santa Catarina de 2012 a 2018, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, o CONSED, de 2015 a 2016, membro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina desde 2011 e do Conselho Nacional de Educação desde 2016, onde exerceu a presidência do Conselho Pleno entre 2016 e 2018. Atualmente, preside as comissões do Sistema Nacional de Educação do Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marlise. Marlise é minha parceira, né? Já deve estar cansada de fazer a leitura desse currículo aí. A gente tem feito algumas lives em conjunto, né? Fizemos uma recentemente. E a ideia é conversar um pouquinho com vocês sobre as ideias que a gente tem organizado em nível nacional para poder orientar as redes, né, os sistemas de ensino, as redes de escolas, as escolas individualmente, nesse momento, que é um momento, como disse a Marlise, inusitado, né? Um momento que não há precedente e na verdade, é um momento histórico que nós precisamos tentar superar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso logo na sequência. Importante lembrar, né, Eduardo, que todas as pessoas que estão nos assistindo podem ir fazendo perguntas no chat, seja do YouTube, do Face, porque ao final da fala do Eduardo, a gente vai tentar fazer, a partir dessas perguntas, um bate-papo. Eduardo, agora é tudo contigo. Obrigado, Marlise. Bom, reiterando, né, o bom dia a todas e a todos. Eu vou fazer agora uma fala inicial tentando sintetizar a ideia do parecer 5, né, de 2020 do Conselho Nacional de Educação, que foi homologado no finalzinho da semana passada, início dessa semana, pelo Ministério da Educação. Tem um item que o Ministério pediu para a gente fazer reexame, eu vou falar para vocês qual é o estágio que está isso, nada que impeça
a observação do que está colocado no âmbito do parecer, né? E depois a gente, obviamente, vai fazer essa troca de ideias a partir das perguntas que vocês tiverem, tentando ser bem objetivo no que a gente pode ajudar vocês, não só no olhar de conselheiro do Conselho Nacional de Educação, mas também como ex-gestor de instituição, né? No caso, fui reitor da universidade, e também gestor de rede, no período em que eu fui secretário de Estado da Educação aqui. Bom, o primeiro fator é o seguinte, a gente de fato está vivendo, não preciso nem reiterar muito isso, né? Está vivendo um momento muito complexo no país e no mundo, de maneira geral. O Brasil tem, em tese, uma vantagem, que às vezes a gente desperdiça, porque nós estamos um pouco atrasados em relação à pandemia, em relação ao resto do mundo, principalmente alguns países do hemisfério norte. Então a gente pode sempre tentar observar o que aconteceu lá, o que funcionou, o que não funcionou, para que a gente possa aplicar aqui. Não é simples, exige uma logística, exige uma forma de pensar completamente diferente para um período de emergência, mas a gente tem condições de implementar muitas coisas interessantes. E a partir daí a gente também observa o que os outros países fizeram em relação ao ano letivo e principalmente como é que está sendo feita a retomada desse ano letivo nesses países e quais foram as dificuldades que eles enfrentaram para concluir o ano letivo lá e quais são as dificuldades que eles têm para a retomada. A única diferença é que os países do hemisfério norte, eles estavam em fim de ano letivo. O ano letivo deles, ele vai de agosto a julho, né? Enquanto que aqui no Brasil nós estávamos no começo do ano letivo. Então tem algumas questões ali, por exemplo, que não são viáveis de serem realizadas aqui no Brasil, e já falo de cara, a primeira delas, que às vezes aparece, é tipo assim, por que não fazer que nem alguns países europeus fizeram, que encerraram o ano letivo e começa tudo de novo na sequência? Não dá, porque lá eles estavam no final, como eu já disse, e aqui a gente está no começo. Então seria uma perda imensa, inclusive, do ponto de vista de fluxo, né, dos estudantes para o sistema educacional. Bom, aí existem algumas perguntas que ficam no ar a partir do que a gente tem agora, principalmente considerando que o tempo em que a gente tem de suspensão de atividades nas escolas, ele está sendo um tempo longo, nós já prevíamos isso, hoje eu já posso falar, na verdade, quando começou a fechar lá em março, em conversas que eu tive com secretários de educação, um deles falou para mim assim, olha, a probabilidade da gente não retornar antes de agosto é significativa. E aqui em Santa Catarina, por exemplo, o governador já está apontando, sinalizando que o retorno de atividades educacionais nas escolas de educação básica deve acontecer só a partir de 3 de agosto. Obviamente que isso é uma coisa modular, vão ter estados que vão voltar antes, vão ter municípios que vão voltar antes, mas, de maneira geral, todo o sistema retornando dificilmente vai acontecer antes do mês de agosto. O que significa um longo período sem atividades nas escolas, e aí a gente precisa pensar como responder 3 perguntas, né? Que é o que permeia, basicamente, o parecer do CNE. A primeira pergunta é como organizar o ano letivo? Como é que eu faço a organização disso, considerando que eu tenho algumas limitações do ponto de vista de carga horária, do ponto de vista de currículo, e a gente vai conversar sobre isso na sequência. A segunda pergunta é como minimizar os efeitos na aprendizagem, os efeitos da Covid na aprendizagem dos estudantes. Esse talvez seja o ponto central. Porque a organização do ano letivo é para a gente cumprir objetivos de aprendizagem. Sempre foi assim. Calendário, carga horária, na verdade, é uma forma de criar alguns limites para que a gente possa organizar a forma como a escola vai tratar o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem no processo de ensino-aprendizagem da escola. E a terceira pergunta, que é mais específica para esse momento, onde os estudantes não estão na escola, mas vai se estender ainda ao longo do ano, porque o retorno não será um retorno com todos os estudantes ao mesmo tempo, nós vamos ter que fazer esse retorno gradativo, isso já está apontando, a experiência internacional está apontando para isso. Quando a gente começou a trabalhar no parecer do CNE lá em março, ainda havia uma expectativa da possibilidade de retorno de todos os alunos depois de um determinado período, não é o que vai acontecer. Então, a pergunta a ser respondida é como fazer a escola chegar aos estudantes nesse período ou nos períodos em que os estudantes não puderem ir até a escola, todos ou parte deles. Então, colocadas essas 3 perguntas na mesa, é que o CNE organizou o seu parecer e vai tentando responder cada uma dessas perguntas. Sempre lembrando que os efeitos de um longo período sem que os estudantes estejam na escola, eles são efeitos muito complexos do ponto de vista de aprendizagem, principalmente. O primeiro deles é que pode ocorrer retrocesso educacional, porque o tempo, se eles não tiverem nenhum tipo de atividade
o estudante retrocede a pesquisas internacionais que apontam isso, né? Principalmente nas férias de verão nos Estados Unidos, é uma pesquisa que o OCDE divulgou, onde, ao final das férias de verão, feitas medições, os estudantes voltam com menos conhecimento de língua inglesa e de matemática do que tinham antes de entrar nas férias, né? E normalmente as escolas fazem todo um trabalho de revisão ali no começo do ano letivo. A segunda delas é a perda de vínculo com a escola, isso é super importante. Essa perda de vínculo, ela tem vários efeitos, ou seja, a perda de vínculo é o estudante não se sentir acompanhado pela escola nesse período, ou por um período muito longo, gera abandono, gera evasão, gera problemas financeiros, inclusive econômicos e financeiros para as escolas privadas, né? Em particular as questões relacionadas, isso já está acontecendo. Ontem eu tive acesso a um dado de que em torno de 30% das matrículas da educação infantil já estão sendo canceladas, principalmente as matrículas de 0 a 3, que não é obrigatório por lei a presença na escola. Então essa perda de vínculo, ela pode gerar isso, no caso das universidades, trancamento de matrícula e assim por diante. E finalmente, é lógico que um longo período de paralisação, se a gente pensar apenas numa espécie de reposição presencial, nós vamos ter efeitos no calendário de 2021 muito complexos. A gente deve chegar a algo em torno de não poder ter os estudantes na escola, pode chegar a algo em torno aí de 400 horas, né? O que é praticamente 50% do ano letivo previsto, né? Da carga horária letiva prevista mínima dentro da legislação, da LDB. Isso significa que se a gente fosse fazer a reposição presencial, mesmo usando sábados, mesmo usando feriados, mesmo usando férias, usando recesso escolar, nós avançaríamos muito dentro do calendário civil de 2021, não há impedimento para isso, mas avançaríamos muito no calendário civil de 2021, o que além de gerar um problema para 2020, vai gerar um problema para 2021. Então são questões que o CNE levou em consideração como premissas para que se pudesse fazer a questão da organização das orientações que o CNE fez para os sistemas de ensino em relação ao ano letivo de 2020, né? Não quero só me ater à questão do calendário escolar, em que pese seu calendário escolar é o ponto central de organização do ano letivo. Bom, aí a gente tem alguns limitadores, né? Os limitantes são o seguinte: o primeiro deles são os objetivos de aprendizagem, ou seja, o meu currículo, a própria BNCC, ele organiza, ele indica quais são os objetivos de aprendizagem que eu vou trabalhar ao longo desse ano. Currículo, proposta pedagógica da escola, é ali que está essa organização. A própria BNCC está indicando quais são os objetivos de aprendizagem que a gente deve desenvolver. Ela, no caso do ensino fundamental, até anualiza, né? Ela indica em que momento, em que série deve ser trabalhado, desenvolvido uma determinada habilidade, né? Um determinado objetivo de aprendizagem. Entretanto, essa e a própria resolução da BNCC indica isso é apenas uma sugestão, tá? Os sistemas de ensino, as redes, as escolas não precisam seguir aquela anualização, aquela seriação, elas podem fazer de maneira diferente. Então tem escolas até que do seu currículo fizeram uma sequência diferente do que está colocado na BNCC, desde que aqueles objetivos de aprendizagem no ciclo, né, na etapa que está sendo... o pessoal está comentando aqui que o meu microfone pode estar dando barulho, tá? Isso acontece mesmo. Vou tentar segurar aqui, vai ficar... Esteticamente não vai ficar muito bom, mas vamos ver se a gente consegue organizar aqui. Então, o ciclo e a etapa, digamos, da educação básica, aqueles objetivos de aprendizagem que estavam previstos ali sejam cumpridos, obviamente que você cumpriu a BNCC. Então, a anualização, a seriação não é um problema tão grave assim e pode ser organizado. O segundo aspecto é a limitação que existe em relação à carga horária mínima que está prevista na LDB, que deve ser cumprida dentro de um ano letivo, tá? Isso não foi flexibilizado pelo Congresso Nacional. A medida provisória 934, ela basicamente flexibilizou a necessidade de cumprimento dessa carga horária em um número mínimo de dias letivos, que eram 200 dias letivos. Hoje já não tem mais a história do dia letivo, tá? Qual é a vantagem da MP flexibilizar isso? É que eu poderia, nesse caso, em vez de fazer, porque a LDB fala 800 horas distribuídas em no mínimo 200 dias letivos, correto? Então eu teria, em média, 4 horas por dia. Eu posso, não tendo a limitação dos dias letivos, cumprir essa carga horária em menos dias letivos, tá? O que significaria dizer, nesse caso, que eu poderia fazer 5,
6 horas diárias, e, obviamente, não precisaria estender muito os dias letivos do meu ano, tá? Mas isso já está flexibilizado pela MP 934, ela já está em vigor, tá, gente? Mas ainda há algumas discussões em relação à medida provisória, a relatora é a deputada Luísa Canziani, do Paraná, sobre a possibilidade, inclusive, de flexibilizar a carga horária, particularmente a carga horária da educação infantil, que a gente vai conversar daqui a pouco. Bom, então, dados esses limites de objetivos de aprendizagem, dados os limites da questão da carga horária, é que o CNE começa a se manifestar sobre as formas que os sistemas podem encontrar para cumprir esse ano letivo, respeitados os limites que estão colocados pela legislação e pelas normas. O CNE não criou norma nenhuma nova, é super importante ter isso em mente. Nós não, por isso foi feito um modelo de parecer, em que pede ser um parecer normativo, mas ele não cria uma norma nova, ele apenas rearranja as normas e a legislação que existe, interpreta esses documentos que existem para o caso agora da pandemia, tá? Então ele tem esse caráter normativo que ele está dando os indicativos dos caminhos que as normas já apontam, mas ele não está criando nada novo no processo. É importante colocar isso porque teve muita discussão acerca da validade ou não do parecer do CNE. A própria homologação por parte do ministro, ela já aponta isso, que o parecer está pacificado do ponto de vista legal e normativo. Bom, vamos começar então sobre os tópicos, né? Primeiro, sobre os objetivos de aprendizagem, que o CNE coloca, e aliás é a primeira coisa que as escolas deveriam fazer no seu planejamento de reorganização do ano letivo, é visitar o seu currículo e verificar quais os objetivos de aprendizagem previstos no seu currículo para esse ano conseguirão ser realizados esse ano. Há objetivos de aprendizagem que eu só consigo desenvolver de maneira presencial. Há objetivos de aprendizagem que eu consigo resolver de maneira não presencial, desenvolver de maneira não presencial. Então, de que maneira, ou quais são os objetivos de aprendizagem que eu vou trabalhar esse ano, sabendo, e o CNE aponta isso, de que a própria LDB trata da questão da criação de uma espécie de ciclo emergencial, ou seja, eu posso trabalhar com 2020 e 2021 como se fosse um contínuo. O que isso significa dizer? Que para uma determinada turma, alguns objetivos de aprendizagem que seriam desenvolvidos esse ano podem ser transferidos dentro do meu currículo para 2021. Alguns até, eu posso fazer um reescalonamento para 2022, tá? Então, isso é uma questão que a escola pode reorganizar de maneira emergencial, de adaptar o seu currículo para esse momento. O que significa dizer que a gente tira um pouco o peso, né, de tentar trabalhar todo o conteúdo que está previsto para esse ano, sabendo que a gente não vai conseguir trabalhar com todos esses conteúdos nas condições excepcionais que a gente está vivendo. Então, primeira coisa que eu recomendaria para as escolas, revisite seu currículo, identifique os objetivos de aprendizagem que você vai deixar para esse ano e transfira para o ano que vem aquilo que você entende que vai ser muito complexo de desenvolver esse ano. Isso significa que para o ano que vem, você vai ter que trabalhar, obviamente, com uma organização da sua escola um pouco diferente, talvez até aumentando um pouco a carga horária. Esse item em particular, do parecer do CNE, ele exige cuidado em 3 momentos. O primeiro momento, nas transições, sempre nas transições. O primeiro momento, no 5º ano do fundamental, que é a passagem do Fundi 1 para o Fundi 2. No 9º ano do fundamental, que é a passagem do Fundi 2 para o médio, e no 3º ano do médio, que é a passagem do médio para o ensino superior. Por quê? Porque ali existe, normalmente, mudanças de escola. O aluno, às vezes, está no Fundamental 1 numa escola do município, vai para o Fundamental 2 numa escola do estado. Ele está no Fundamental 2, no 9º ano, numa escola do município, vai para o ensino médio para uma escola do estado, isso é muito comum acontecer. E, particularmente, da saída do ensino médio para a universidade, é uma mudança completa de sistema, né? Então, nesse aspecto, algumas redes estão trabalhando com o quê? Pernambuco, por exemplo, que é de priorizar no retorno para o presencial os alunos dessas transições, tá? Porque eles vão precisar, de certa maneira, cumprir de maneira mais ampla aquilo que estava previsto no currículo inicial, sob pena deles irem para uma escola que não vai ter esse tratamento, digamos assim, da mesma maneira que a rede vai dar. Agora, lógico que isso pode ser feito de maneira articulada dentro do sistema de ensino, conselho estadual, conselho municipal, a rede privada e a rede pública, de tal forma que se estruture quais são os objetivos de aprendizagem que vão ser priorizados para esse ano. Depois a gente entra na questão da organização mesmo do atendimento, do cumprimento da carga horária, tá? E do calendário escolar.
Então, como eu já falei, dias letivos não existem mais, a necessidade, só a carga horária que está colocada para o processo. Aí o CNE indica algumas questões. Primeiro, que isso é competência dos sistemas de ensino. O CNE, ele harmoniza em nível nacional, pensa como Sistema Nacional de Educação, mas é competência dos sistemas federal, estadual e municipal de ensino. Os três compõem o Sistema Nacional, mas cada um tem a sua área de atuação. No caso do Sistema Federal, os órgãos normativos para a atuação das universidades públicas federais e privadas é o próprio Conselho Nacional de Educação junto com o Ministério da Educação. Os dois, através de resoluções e portarias, regulam esse sistema. No caso do sistema estadual, é o Conselho Estadual da Educação. No caso do sistema municipal, para a educação infantil do município e educação infantil privada do município, e ensino fundamental do município, né? Educação infantil do município, educação infantil do sistema privado, é o Conselho Municipal que vai fazer a regulamentação. Mas, obviamente, podendo observar o que está colocado no parecer do CNE. O parecer do CNE diz, ó, isso tudo pode fazer, você decide o que você vai fazer dentro do seu sistema, de acordo com a sua autonomia. Bom, aí a gente indicou, a partir da definição da competência, 3 formas de atendimento da carga horária de organização do ano letivo a partir dos objetivos de aprendizagem que a rede, que a escola, que o sistema definiu como prioritários para esse ano. A primeira delas é a tradicional reposição de carga horária de maneira presencial. Bom, como eu já falei, como o período é muito longo de paralisação, essa reposição presencial, ela ou exige eu avançar demais no calendário de 2021, o que não é bom, ou, ao mesmo tempo, tentar utilizar o máximo que eu posso de contraturno, de aumento de carga horária no turno, de utilização de sábados, de recesso escolar, de férias, o que também não dá para fazer de maneira muito maciça, né? Isso gera uma série de problemas, e principalmente do ponto de vista de rendimento, né, de estudantes e professores, tá? Quem já passou pela gestão de uma rede pública que conhece que teve greves, né, e greves longas, sabe que essa reposição presencial ela é uma reposição muito complexa e que nem sempre traz bons resultados, tá? Segundo fator, então, que o CNE aponta é o seguinte, olha, eu posso fazer, durante o período em que os alunos não estão na escola, atividades não presenciais, e já vou falar sobre elas. E o terceiro fator, a gente incluiu a possibilidade do que a gente chama de ensino híbrido, né? Ou seja, eu vou ter, mesmo no retorno dos estudantes à escola, um mix de atividades presenciais e atividades não presenciais que possam computar para a carga horária. O problema não é fazer atividade não presencial, isso sempre pôde. O que eu não podia, digamos assim, em tese, era computar essas atividades não presenciais de maneira muito ampla, do ponto de vista de carga horária efetiva, para cumprimento da carga horária mínima. Haviam possibilidades disso para o ensino médio, para o ensino superior, né, na lógica do ensino à distância, do ponto de vista legal, e para o ensino fundamental apenas em situações de emergência. Mas não existe essa previsão ainda para a questão do ensino da educação infantil, e eu vou explicar como é que o CNE está tentando criar uma alternativa para isso no âmbito da educação infantil. Bom, então vamos falar um pouquinho das atividades não presenciais, né? Eu já falei que a reposição presencial ela é complexa, vamos para as atividades não presenciais, que é uma forma de eu tentar flexibilizar um pouco essa reposição que eu preciso fazer e o cumprimento da carga horária. As atividades não presenciais, elas não devem ser confundidas com EAD simplesmente. O EAD, ele exige a utilização, pelas normas do CNE, exige a utilização de tecnologia da informação e comunicação. A gente está falando de atividades pedagógicas não presenciais como sendo qualquer tipo de atividade que possa usar tecnologia ou não, para que eu mantenha o vínculo da criança com a escola, eu mantenha, durante esse período, algum tipo de atividade pedagógica, para que eu possa computar isso na carga horária e, ao mesmo tempo, não gerar retrocesso educacional, não gerar perda de vínculo da criança com a unidade escolar, e quando eu retornar, eu poder estar com elas ainda aquecidas, digamos assim, né, do ponto de vista de aprendizagem, tá? Primeiro fator importante, não será possível tratar todos os alunos da mesma escola, da mesma rede, do Brasil inteiro de maneira igual. Não tem saída. Nós temos muitas desigualdades. As desigualdades que o Brasil tem aparecem muito fortemente nesse momento. Então, a gente tem
possibilidades de alguns alunos, uma parcela dos alunos terem a utilização de tecnologia, uma outra parcela de alunos terem acesso à tecnologia de maneira limitada, alguns alunos sem acesso de tecnologia e alguns alunos sem acesso de nada. Então, nós vamos ter, ao retornar para a escola, que ter um plano de ação, já temos que ter agora, né, um plano de ação para cada grupo de estudantes de acordo com a classificação que você tem. Você tem os alunos que podem utilizar a tecnologia, ótimo, então eu posso utilizar várias formas de estudo por tecnologia, e tem os alunos que não têm acesso à tecnologia. Como é que eu levo o material impresso para eles, por exemplo, como várias redes estão fazendo, tá? Como é que eu mantenho esse vínculo com a escola, mesmo que o estudante não possa estar na escola? E aí o próprio parecer do CNE aponta, eu posso utilizar plataformas digitais, ou eu posso utilizar WhatsApp, eu posso utilizar televisão, eu posso utilizar rádio, eu posso fazer o envio de estudos dirigidos para os nossos estudantes. Com quem que eu conversei essa semana, eu não vou me lembrar agora, mas que falou o seguinte, olha, na nossa rede, é uma rede pública, tá? A Fátima Gavioli, lá de Goiás, tá? Secretária de Estado de Goiás. Na nossa rede de Goiás, a gente está fazendo assim, para o aluno que não tem acesso à tecnologia necessariamente, o meu transporte escolar leva até o aluno a apostila na sexta-feira, e na quinta-feira ele recolhe a apostila preenchida com vários itens que ele pode ter desenvolvido de aprendizagem, para a gente poder verificar como é que está sendo realizado o processo. Observa, não uso praticamente tecnologia nenhuma. Muito provavelmente, em alguns casos, ela deve utilizar algum tipo de comunicação por WhatsApp, que quase todo mundo tem, né, celular hoje. Mas é uma forma de eu manter aquele estudante realizando alguma coisa nesse período e que eu não precise recuperar tanto assim quando eu fizer o retorno, tá? Esse é o espírito das atividades não presenciais. No caso da educação infantil e no caso do processo de alfabetização, que são os 3 primeiros anos, né, do Fundamental 1, a coisa é um pouquinho mais complexa, porque esses estudantes têm menos autonomia, né? Eles não vão ficar na frente de uma tela de computador ou vão ficar o tempo inteiro acessando materiais digitais ou mesmo analógicos ou televisão e assim por diante. Então, nesse caso, o que o parecer do CNE indica é o seguinte, é uma forma da escola, e não é o pai substituir o professor, é bom deixar isso claro, em momento algum o pai vai substituir o professor e a escola orientarem os pais para que eles possam realizar atividades com seus filhos, atividades essas que são limitadas, atividades lúdicas, atividades de leitura, atividades de brincadeiras que podem ser feitos, eventualmente de programas de televisão, um videozinho curto que pode ser mandado pela internet ou pelo WhatsApp, de tal forma que eu mantenha as crianças estimuladas. É praticamente um processo onde eu vou criar a sinergia, um processo cooperativo entre pais e escola, ou entre escola e pais, entre professores e escola, de tal maneira que a criança continue desenvolvendo algumas das suas habilidades nesse período. Tem limite, muitos países estão voltando primeiro com as crianças da educação infantil e eventualmente da alfabetização, porque elas exigem uma mediação de professor para conseguir o desenvolvimento pleno. Mas é uma forma de eu manter esse vínculo da criança e ela não tem um retrocesso tão brutal, principalmente porque na idade da educação infantil é uma idade importante, é uma janela importante de desenvolvimento, inclusive cognitivo, né, e socioemocional da criança. Então é importante que a gente não abandone essas crianças, é super importante que a gente consiga essa sinergia com os pais. Eu lamento muito quando eu vejo mensagens no WhatsApp que vêm de pais estressados, reclamando. Eu vou colocar na pauta, na conta de que são estresse. Mas esse processo educacional, que não significa substituir professor e não significa um processo de ensino, é uma tarefa, é uma questão que, sim, precisa ser trabalhada pela família, é importante. A escola não está parada porque quer, é uma questão de proteção, inclusive, do ponto de vista de saúde, mas é importante que a família continue olhando para a sua criança e vendo a necessidade que ela tem de desenvolver. Isso, inclusive, está previsto na própria Constituição Federal e na própria LDB, que a educação não é apenas um dever do Estado, é também da família para esse processo. Então, nós não estamos falando, quero reiterar aqui, do pai substituir o professor. A gente está trabalhando na lógica de como eu oriento os pais a manterem as crianças estimuladas nesse período. Para o Fundo 1, a mesma coisa, principalmente no período de alfabetização. Eu preciso orientar os pais sobre a questão de leitura, fazer leituras com as crianças, tem plataformas. O próprio MEC tem uma plataforma que trata de orientações para a alfabetização das crianças, que pode ser
organizada pelos pais, as escolas têm isso como fazer, ou seja, tem várias alternativas para isso. No caso da educação infantil e do ensino fundamental 1, o registro disso não vai ser feito pela criança, então é importante que a escola oriente os pais para que eles possam fazer registros através de uma agenda, através de um caderno do que está sendo feito pela criança nesse período, sempre com orientação feita pela escola. Fundo 2, ensino médio, ele já tem mais autonomia, então é só uma questão de organizar como vai ser feito esse trabalho, não é as mil maravilhas, importante lembrar de que não adianta a gente imaginar que se eu tinha aula das 7h30 até meio-dia com a criança na escola, ou com o jovem, né, com o adolescente na escola, eu vou botar ele numa plataforma das 7h30 até meio-dia assistindo uma aula online que não vai funcionar. Eu preciso alternar períodos em que eu vou ter esse trabalho online com os professores e períodos onde ele vai fazer atividades online ou não, mas que não precisam ser síncronas, ou seja, ao mesmo tempo. Até porque, em alguns casos, algumas famílias não têm equipamento para todo mundo usar ao mesmo tempo. Então, a escola tem que pensar nisso de uma maneira mais organizada. E, finalmente, para o ensino superior, já há a tradição da questão da educação à distância. As universidades estão se movimentando muito rapidamente para isso, elas têm algumas limitações sobre estágio, por exemplo, atividades laboratoriais. O CNE entende que os estágios, quer das licenciaturas, quer outros estágios de outras áreas, que estejam relacionados com áreas onde possa estar ocorrendo teletrabalho, essas horas de estágio à distância possam ser computadas, e só precise ser feita a reposição presencial, caso eu tenha atividades que tenham que ser feitas de maneira presencial mesmo. Vou dar um exemplo bem claro, né? 2 exemplos de como eu posso computar essas atividades não presenciais, que faz todo sentido, né? Se as escolas estão operando de maneira remota, por que um aluno de licenciatura não pode cumprir seu estágio de maneira remota? Ele vai acompanhar aulas, ele vai ver como é que vai ser feito o trabalho de preparação de material, como é que é feito o planejamento da escola para esse período, e qual é o acompanhamento que ele pode fazer, inclusive, de aulas online, né? Outro exemplo, os escritórios de advocacia estão operando de maneira remota. Ora, em home office, um estudante de direito que faça um estágio no escritório de advocacia, ele também não pode estar computando o seu estágio pelo home office. Esses são pontos que a gente coloca enquanto CNE, que, se não houver prejuízo pedagógico, possam ser computados para fins de carga horária. O cômputo da carga horária das atividades não presenciais é super importante levar em consideração alguns aspectos. O CNE indica o que nós entendemos que deve ser o mínimo de registro feito pela escola, mas, obviamente, cada sistema de ensino vai fazer a sua regulamentação. Alguns sistemas de ensino não querem nem computar a carga horária não presencial. Gente, é questão de tempo. A hora que se perceber o quanto vai ter que ser feito de reposição presencial, os sistemas de ensino, minha opinião pessoal, tá, praticamente vão ter que fazer algum tipo de regulamentação sobre as atividades não presenciais. O que em Santa Catarina a gente está fazendo e o que está descrito também no parecer do CNE? Primeiro, você precisa planejar. Segundo, você precisa comunicar aos pais, aos professores, aos estudantes, como vão ser realizadas as atividades não presenciais para que eles possam se planejar. Terceiro, você define os objetivos de aprendizagem que vão ser tratados de maneira não presencial. Você define a forma como esses objetivos de aprendizagem vão ser desenvolvidos. Aula online, utilização de plataforma de aprendizagem, entrega de material impresso, retorno de apostila, estudo dirigido, leituras, utilização de televisão, utilização de rádio. Tem várias redes fazendo trabalhos muito bonitos, né? Eu destacaria muito a rede de Minas Gerais, a rede de Goiás, a rede de São Paulo, que são as que eu conheço mais, Pernambuco também. Mas, obviamente, quase que o país inteiro está se movimentando nesse aspecto. Tá? Florianópolis aqui tem uma plataforma muito legal também, já para trabalhar educação infantil e ensino fundamental. Então, objetivos de aprendizagem, metodologias que eu vou utilizar, ou tecnologias, se for o caso, qual é o período que eu vou realizar essas atividades, tem que estar registrado. Não precisa ser diária, tá, gente? Não precisa chegar no limite de dizer que vai ser no dia X, da hora tal, ou da hora tal. Se a escola quiser fazer isso, pode fazer. Melhor é que faça por um período, porque nem todos os alunos poderão se conectar ao mesmo tempo. Depois, como é que eu vou computar a frequência desses alunos posteriormente? Como é que eu acompanho esse tipo de avaliação? Londrina, por exemplo, a rede municipal, mandou uma agenda para casa, o pai indica as atividades que a criança fez, aquilo depois vai ser observado, se ela fez aquelas atividades, participou daquela atividade não presencial e, portanto, eu posso computar a respectiva carga horária, porque eu estimo a carga horária para cada uma dessas atividades, é importante fazer isso, tá? Se eu ia ter, por exemplo, uma aula, eu ia levar para desenvolver para fração, o tópico frações, né?
digamos, em 2 ou 3 aulas presenciais, isso levaria, digamos, 3 horas presenciais, eu vou fazer a avaliação de quanto tempo eu vou levar para desenvolver isso de maneira não presencial. Não só computando o tempo que ele está conectado online, mas computando o tempo em que ele faz tarefas, em que ele faz atividades dirigidas de maneira individual. Tá? Eu posso fazer essa estimativa e assim funciona ensino à distância de maneira geral. E principalmente, finalmente, como eu vou avaliar o estudante para que eu possa verificar se ele de fato desenvolveu sua aprendizagem. Isso é o que a gente fala do que pode ser feito durante os períodos de afastamento do estudante da escola, até para poder computar a carga horária. Agora, o retorno, né? Então, o PCNE também já aponta algumas questões pedagógicas que devem ser tratadas no retorno das atividades presenciais na escola, quer com todos os alunos, quer com parcela deles. Primeiro, um tempo de acolhimento. Tá? Não dá para a gente imaginar que a escola vai voltar e que automaticamente eu vou começar a dar aula. Eu preciso maturar, eu preciso digerir o que aconteceu. É um período traumático, todos nós estamos passando por um estresse emocional gigantesco, e isso vale para os professores, vale para os estudantes, vale para as suas famílias. Então tem que ter um tempo dessa acomodação. Há redes falando em 1 semana, 2 semanas, que possa ser feito um trabalho dessa maneira. Tá? 2, eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica, não é avaliação de aprendizagem, avaliação diagnóstica é o que é? É identificar, isso é individual, tá, gente? Sim, a aprendizagem que o aluno conseguiu desenvolver nesse período em relação aos objetivos que foram trabalhados. 2, se ele conseguiu ou não se conectar, se ele esteve conectado, o que ele pôde fazer e as condições que ele tinha em casa. Não é simplesmente dizer, você fez ou não fez e pronto. Eu preciso ver por que ele não conseguiu atingir, quais foram as dificuldades que ele teve, e aí gerar um plano individual de recuperação para esse estudante. Eu vou ter um trabalho de retomada para a turma como um todo, mas eu preciso ter uma recuperação individual desses estudantes ao longo do tempo, para que eu possa garantir o nivelamento de todos. A gente vai trabalhar nos períodos em que a escola não tiver presencial com desnivelamento. Vai ter aluno que vai estar muito mais avançado, vai ter aluno que vai estar menos avançado, vai conseguir desenvolver, alguns nada, alguns muito, depende muito da característica de cada estudante. Então, eu preciso ter um plano para aqueles que desenvolveram menos durante esse período. Via de regra, a orientação que eu tenho dado na escolha do retorno, e isso foi inclusive motivado por uma pergunta da presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, a professora Márcia, que é olha, eu posso voltar primeiro com os alunos que tiveram menos oportunidade na atividade não presencial? Pode, isso é uma escolha da rede. Tá? A rede vai definir quem vai voltar primeiro, obviamente que isso é articulado com o sistema de ensino. Bom, e obviamente vai ter um processo de revisão, eu preciso pensar já no ano letivo seguinte, no início do ano letivo de 2021, muito provavelmente eu vou ter que fazer um processo de revisão mais amplo para o trabalho que está sendo feito, tá? Bom, eu acho que era isso, só finalizando dizendo que é importante a gente trabalhar com a questão da formação dos professores nesse processo, comunicar muito com os pais isso que está sendo realizado e fazer muito planejamento, gente. Se organizar, não é simples, depende das regras que você vai ter do próprio sistema e o retorno, em particular, depende muito do protocolo sanitário que vai ser organizado pela Secretaria de Saúde ou pela Pasta da Saúde, junto com a Secretaria de Educação, e das questões logísticas, né, principalmente para a rede pública, que envolve alimentação escolar, envolve a questão do transporte escolar, que vão ter muitas limitações nesse período. É muito complexo você voltar com as atividades presenciais se não tiver a retomada do transporte coletivo, por exemplo, no município, e muito menos do transporte escolar. No caso das redes públicas, no transporte escolar, vai ter limitação também de presença de estudantes nos ônibus, né? Então, o último item que eu queria falar é sobre a questão financeira desse processo. Já tem estudos apontando quais são os impactos financeiros da Covid, não apenas na rede pública, mas também não apenas na rede privada, mas também na rede pública. Na rede privada, quando eu escuto, e eu tenho orientado isso para o Ministério Público, a lógica de discutir que agora vou dar desconto porque eu estou trabalhando de maneira remota, eu tenho menos serviço oferecido pela escola. Tem que olhar o ano como um todo. No retorno, a escola muito provavelmente vai ter que oferecer serviços adicionais e eu preciso fazer esse balanço, né, de contrato anual. E no caso da rede pública, os impactos por Fundeb, aumentos de despesas com transporte escolar, com alimentação escolar, eles vão ser preponderantes nesse processo. Sem contar de que o retorno,
ainda vai ter também um grupo de professores que eventualmente não poderão retornar para a escola, tá? Que estarão no grupo de risco. Então, como é que eu gerencio a questão da gestão da contratação de professores para esse período? É isso, gente, bastante coisa, né? Até me alonguei mais do que eu tinha dito para a Marlise, mas ficar à disposição de vocês para as perguntas também, tá? Então, vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta que eu te faço, Eduardo, o MEC homologou parcialmente, né, quase na totalidade, o parecer, no dia 29 de maio. E aí ele aprovou orientações com vistas à reorganização do calendário escolar e a possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento de carga horária mínima anual em razão da pandemia. Mas ele deixou de homologar o item 2.16 do parecer, o qual submete para reexame do Conselho Nacional de Educação, que trata, na verdade, das avaliações e exames nesse contexto de pandemia. Que ajustes devem ser feitos aí e que proposta vai ser feita pelo Conselho a respeito desse tema? Então, eu participo da comissão, né? Sou correlatora, a conselheira Maria Helena é outra relatora do parecer. Nós já fizemos uma... O que eu vou falar para vocês agora ainda carece de aprovação do Conselho, mas eu já vou antecipar, tá? O único ponto que tem naquele item, que foi pedido reexame pelo Ministério da Educação, diz respeito a uma questão que fala sobre o ajuste dos calendários, das avaliações e exames nacionais a essa reorganização de calendário que vai acontecer nos sistemas de ensino, tá? O MEC entende que o calendário do Enem, ele é um calendário de prerrogativa do INEP, então não caberia ao CNE se manifestar sobre esse assunto. Nós vamos fazer esse ajuste, na verdade, é apenas citar uma outra legislação que indica de que essa é uma competência do INEP. O restante tudo desse item 2.16 do parecer, ele continua intacto. Essa é a primeira análise que a gente fez, e a gente deve fazer a aprovação disso na reunião que a gente vai ter entre 15 e 18 de junho, tá? E na sequência segue para o MEC para eventual homologação dessa correção, digamos assim, que a gente vai fazer, uma pequena correção no parecer. Não impacta para as escolas, principalmente as escolas de educação básica, né? Não tem impacto do ponto de vista global, até porque o Enem mesmo vai ser feito a definição do calendário pelo INEP, tá? O restante todo tá mantido, inclusive as orientações que existem no parecer sobre a questão da avaliação de aprendizagem, né? Porque ali a gente fala de avaliação de larga escala e avaliação de aprendizagem. Está colocado lá na avaliação de aprendizagem, vocês podem observar porque não deve ter modificação, pelo menos nós não observamos na nota técnica do MEC, né, algum tipo de necessidade de revisão desse item em particular. Só apenas a questão do calendário do Enem. Aproveitando que tu comentaste do Enem, como é que tu vê o adiamento do Enem? Quais os impactos dessa decisão para os estudantes, sejam eles de escolas públicas ou privadas? Então, o Enem, ele sozinho, sempre tem um impacto grande na organização do terceiro ano do ensino médio, tá, gente? Inclusive do calendário do ensino médio. Como o Enem normalmente é feito ali no mês de novembro, né, novembro, início de dezembro, mas normalmente novembro, as escolas no terceiro ano do ensino médio já fazem todo um trabalho para que tudo que deve ser desenvolvido no terceiro ano do médio seja desenvolvido antes da realização do Enem, correto? É muito tradicional a lógica de eu talvez apenas no primeiro semestre trabalhar com conteúdo novo e já no segundo semestre praticamente fazer uma revisão, né, para o Enem. Isso cada escola se organiza de maneira específica, tá? Então, o Enem sempre tem muito impacto no calendário do ano letivo do terceiro ano do médio, inclusive o médio normalmente é onde termina antes, né, o ano letivo, em relação à questão da carga horária, e esse impacto continua agora. O que acontece? A partir do momento em que for definido, quando o MEC manteve a data de novembro para o Enem inicialmente, isso significa dizer que ia encurtar mais ainda a capacidade de eu cumprir a carga horária do terceiro ano do ensino médio, tá? E como existe muita desigualdade do ponto de vista de atendimento do ensino médio, e nem todo mundo teria condições de realizar as atividades não presenciais, eu já estaria limitando a capacidade de atendimento do terceiro ano do médio. Então, acho que adiar era uma medida salutar. Qual será essa data? De fato, o MEC ainda, o INEP vai definir. Também não adianta estender demais essa data. Eu acho que a partir do momento que a data do Enem for definida, isso vai ser um componente adicional para que as redes definam, inclusive quem volta primeiro, tá?
Porque tem países voltando primeiro com o ensino médio, tem países voltando primeiro com a educação infantil. No caso do Brasil, algumas redes já estão apontando isso. Olha, eu vou voltar primeiro com o terceiro ano do médio, porque para eles eu vou ter que fazer uma preparação para o Enem, como o Enem deve acontecer. Eu acho que vai ser isso ali pelo início do ano que vem, tá? Mas isso é uma opinião pessoal do Eduardo. O MEC fala em adiar de 30 a 60 dias, né? Considerando ali, a gente pode ter, eles falam muito em fazer ainda esse ano, né? Não vejo grandes prejuízos se fosse feito em janeiro, mas até porque as universidades, principalmente as federais, que utilizam muito o resultado do SISU, a maioria delas não deve começar o ano letivo de 2021 antes de abril ou maio, tá? Esse é pelo formato como elas estão organizadas hoje, né? Eventualmente em março. Então, não é uma coisa assim muito complicada de você fazer um adiamento. Não dá para levar o Enem lá para fevereiro, março do ano que vem. Isso também eu acho muito complicado, mas esse ano, comecinho do ano que vem, eu acho que vai ser uma data, mas isso, gente, é a opinião pessoal do Eduardo, tá? É óbvio que isso carece de definição do próprio Ministério da Educação. Mas a definição da data do Enem vai ser importante para que as redes possam definir a questão do retorno do terceiro ano do ensino médio. Estou sem o teu áudio, Marlise. Aqui, obrigada. Vamos para o nível que traz mais dúvidas, eu acho, e é o que a gente vê nas próprias perguntas do chat, né? A educação infantil tem sido, acho que, o mais desafiador às aulas à distância. Como a escola deve proceder em relação à documentação pedagógica para esse segmento e garantir o desenvolvimento nos campos de experiência? E como convencer os pais a não cancelar as matrículas e garantir a permanência dessas crianças na escola? Aí eu já aproveito e faço mais duas perguntas. Eu tô rindo, tá, gente? Só deixa eu interromper a Marlise rapidinho, porque eu brinco com ela que tem algumas perguntas de $1 milhão, né? Essa é uma de $1 milhão, viu, Marlise? Eu não tô rindo da situação, tá, gente? Eu tô rindo só da pergunta, da brincadeira que eu e ela fazemos. Aproveitando para falar da educação infantil, foram várias perguntas, mas a primeira veio da Maura, mas vieram depois também. A obrigatoriedade de reposição da carga horária na educação infantil de 0 a 3 anos. E a Mara Assis pergunta também, qual é a quantidade mínima de horas para a educação infantil? Então vamos lá, eu vou deixar para o final a questão dos pais, tá? Convencer a questão dos pais, né? Vou responder as mais fáceis, que é a questão da obrigatoriedade da carga horária de 0 a 3. Não, não existe, tá? O que existe é o seguinte, como a matrícula de 0 a 3 é uma matrícula facultativa, a questão da carga horária de 0 a 3 não é uma questão que esteja muito amarrada do ponto de vista legal, tá? É lógico que se fala em 800 horas mínimas para a educação infantil, e de educação infantil como um todo, mas como não existe obrigatoriedade de matrícula de 0 a 3, a interpretação que a gente faz é que ele é muito mais flexível. Qual é o problema de 0 a 3? E aí eu estou falando especificamente da rede privada. É o contrato. Você tem um contrato com os pais que ele está regido por uma série de normas, entre elas do tipo de serviço que eu estou oferecendo. Se eu vou oferecer o serviço na totalidade, se eu vou oferecer o serviço de maneira diferente, de que maneira eu vou organizar isso, tá? E aí são várias nuances, tá, gente? Aí já entra na questão dos objetivos de aprendizagem, né? Como é que eu vou desenvolver isso? É muito complexo, tá, gente? Porque a educação infantil, ela tem várias nuances do ponto de vista de desenvolvimento, desde a questão de cuidar da criança até a questão de desenvolver aquilo que a criança precisa desenvolver nessa idade. O cuidado está limitado, né? Porque isso está sendo feito hoje nas casas, né? Mas o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, daquilo que está colocado dentro da BNCC, ele é super importante, mas não poderá ser feito de maneira plena. Então, na verdade, o que a gente orienta é que a escola faça uma programação que mantenha as crianças estimuladas nesse período de atividades não presenciais e oriente os pais de que isso é importante ser realizado. Isso é tudo negociação, gente. Não dá para dizer, a escola está oferecendo, precisa ter pacificado isso com o conselho local e precisa ter pacificado isso também com o Ministério Público, tá, gente? Que o Ministério Público é quem vai fazer o acompanhamento desse processo. Aí vem a lógica de a escola apresentar para os pais de que ela continua prestando um serviço em que pese ser um serviço que não esteja nos mesmos moldes originais,
mas que a escola está fazendo o esforço que ela pode fazer, porque ela também não tem culpa de que as coisas estão paradas em relação a isso. Por isso, muitas escolas provavelmente preferirão retornar primeiro com a educação infantil para manter algum vínculo que possa ser feito nesse momento. Sobre como convencer os pais a não cancelar a matrícula. Na verdade, de mostrar que a escola continua oferecendo um serviço em que pese as limitações que existem, tá? E de que esse serviço é importante para o desenvolvimento da criança, que os pais possam se sentir amparados. O serviço não é mais um serviço diretamente com a criança, agora é um serviço de orientação para os pais, para que os pais possam continuar realizando o trabalho com seus filhos e seus filhos não tenham retrocessos educacionais. Nenhum pai vai querer retrocesso educacional do seu filho, então é importante mostrar que isso que a escola está prestando esse serviço. Olha, você não sabe o que você pode fazer, pois nós vamos te mostrar o que você pode fazer nesse momento. É essa a lógica. Se isso vai ter o mesmo custo, não vai ter o mesmo custo, aí, gente, é uma coisa que o CNE não consegue tratar. O CNE não lida com questões financeiras, mas é o que o CNE pode indicar de relação que a escola vai ter. Com um aspecto super importante que a gente tem tratado aqui em Santa Catarina e que é relevante. De 4 e 5 anos, a pré-escola, a matrícula é obrigatória. Então, tem muitos pais querendo cancelar matrícula de 4 e 5 anos. Tá? Então, o que a gente tem orientado aqui? Não pode. A escola não pode prender o aluno naquela escola, mas não pode fazer cancelamento de matrícula, sem pedir o atestado de transferência da criança para outra escola. Se ela vai para uma escola pública, se ela vai para uma outra escola privada, isso a escola privada não pode reter, nem a escola pública. Agora, o que a escola privada e a escola pública não podem é deixar uma criança de 4 e 5 anos, ou mesmo do fundamental, sem matrícula. Se o pai insistir em cancelar a matrícula nesse momento, o conselho tutelar deve ser acionado. Porque o conselho tutelar tem que acompanhar. A gente não sabe se a hora que voltar às aulas, esse pai vai matricular a criança. E essa criança não pode ficar sem matrícula. Não importa a forma como a escola vai trabalhar vai estar trabalhando nesse momento, tá, gente? Então, importante e relevante que isso fique organizado, tá? Sobre carga horária mínima. Então, como, na verdade, não existe legislação sobre atividades à distância para a educação infantil, isso para ensino fundamental, para ensino médio, para superior existe, o CNE está apontando no parecer uma forma de flexibilizar. Tá? O que significa dizer? Como a carga horária... Bom, de 0 a 3 não existe isso, tá, gente? De 0 a 3 é outra relação. Mas aí é uma coisa que se as escolas quiserem organizar com os pais a questão de atividades, assim por diante, pode ser feito com a criança, ótimo, mas a questão da carga horária não é um problema. No 4 e 5, sim. O que acontece? O que a legislação fala? 800 horas, no mínimo, e 60% de frequência da criança, correto? Só que só tem um detalhe para esse 60%. Na educação infantil, 60% de frequência é diferente dos 75% do fundamental em diante. Por quê? Porque no caso da educação infantil, esse 60% não tem retenção, não existe reprovação por falta na educação infantil, correto? Então o CNE está fazendo uma interpretação elástica que precisa ser pacificada pelo Conselho Local com o Ministério Público, que é o seguinte, em tese, eu poderia cumprir para esse ano 480 horas de maneira presencial. E as outras 320 horas eu posso fazer através de atividades não presenciais, uma vez que ela não teria um cômputo, entre aspas, oficial para a chamada carga horária mínima. A nova carga horária mínima seria de 480 horas, sendo que as outras 320 eu poderia atuar de maneira não presencial para manter o estímulo da criança, tá? Isso é uma coisa que a gente tem conversado com o Ministério Público. Ontem mesmo eu conversei com o promotor aqui de Santa Catarina. Isso é uma coisa que tem que ser pacificada localmente. O CNE entende que isso é viável fazer à luz da leitura que ele faz da LDB e da própria Constituição. Mas isso vai depender muito de qual é a interpretação que os órgãos de controle e acompanhamento vão ter. Uma coisa é certa, não vai dar para cumprir as 800 horas presencialmente esse ano para a educação infantil. Praticamente não vai dar para ninguém, mas no caso da educação infantil, mais ainda. Então, se a gente não achar uma flexibilização para a educação infantil, vai ter problema. A boa notícia é que
Na MP 934, há uma emenda que propõe a possibilidade de atividades não presenciais para a educação infantil e propõe a possibilidade de reduzir a carga horária da educação infantil para esse ano. Tá? A deputada Luísa Canziani é relatora, a gente já conversou com ela sobre isso também enquanto CNE, dizendo que é viável fazer, e ela deve vir, na transformação da MP 934 em lei, deve vir alguma coisa relacionada a isso. É importante, então, que os sindicatos de escolas particulares acompanhem a tramitação da medida provisória, mas, ao mesmo tempo, tenha diálogo também com o Ministério Público local, tá? É uma zona muito cinzenta, é uma zona complexa, como eu disse para vocês, o CNE não pode inovar, ele não pode inovar do ponto de vista de lei, ele só pode dar interpretações, e a gente fez essa interpretação. Muita gente, esses dias, teve uma nota de um conjunto de escolas particulares aqui de Florianópolis, né, dizendo que o CNE e o Conselho Municipal devem flexibilizar a carga horária da educação infantil. Nós não podemos fazer isso, gente. O máximo que a gente pode fazer é essa interpretação que a gente está dando, tá? Eu não posso chegar lá como CNE e dizer que a lei tal, por exemplo, vamos pegar o caso do ensino fundamental, eu não posso dizer que a carga horária não vai ser 800 horas. Eu posso dizer como cumprir essas 800 horas. Então, no caso da educação infantil, é um pouquinho mais complexo por conta das limitações em relação à aplicação de educação à distância, mas a gente tenta achar essa brecha de que, eventualmente, conjugando carga horária mínima e a frequência mínima sem retenção da educação infantil, se possa trabalhar com uma carga horária menor. Isso tem impacto e reflexo no contrato, tá, gente? Agora eu vou falar como gestor, tá? Se eu trabalhar uma carga horária mínima menor com os meus alunos da educação infantil, eu tenho que ter noção de que isso tem impactos nos contratos que eu tenho com os pais em relação aos custos, né? Agora, eu podendo oferecer um serviço adicional, que é o caso das atividades não presenciais, eu posso tentar fazer o equilíbrio desse contrato, tá? Não sei se eu conseguir ajudar, gente, que esse é um tema bem complexo para a gente tentar tratar, depende muito do acordo que vocês fizerem aí localmente com o Ministério Público e com o Conselho Municipal. Pois tem até aqui uma pergunta nesse sentido, né, de que aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público diz que não precisa de atestado de vaga no caso das crianças de 4 e 5 anos. O que fazer? Como proceder? Lamentavelmente, eu acho que é só uma questão de tentar identificar para o Ministério Público o que acontece com a criança não matriculada. Se eu não tenho atestado de vaga, essa criança não está matriculada em lugar nenhum, correto? Essa é a pergunta. Entendeu? Eu vou respeitar, né, salvo o melhor juízo, a interpretação que o Ministério Público está dando nesse momento, mas eu acho que mistura coisas. A legislação é clara, a criança tem que estar matriculada. Não é porque está suspensa a presença da criança na escola que a criança não tem que ter matrícula. A perda de vínculo da criança com a escola é uma coisa muito séria, gente. A maioria desses pais aí, pode anotar o que eu estou falando para vocês, o risco desses pais não retornarem com matrícula para as crianças, suponha que volte em setembro. Você acha que o pai vai matricular a criança de novo na escola? Em outra escola? Então, assim, ó, eu acho que é importante o sistema operar de maneira conjunta. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o pai chegar lá e dizer para a escola assim, eu não posso pagar, eu perdi meu emprego, eu acho que o valor que vocês estão cobrando não é certo, isso é tudo negociação. A outra é eu permitir que uma criança, que eu não tenha nenhum tipo de registro de criança. E eu não estou falando que a escola precise fazer nenhum tipo de ação, de manutenção da criança ali. O que eu estou dizendo é o seguinte, ok, você não vai me trazer um atestado de matrícula em outra unidade escolar, eu sou forçado a notificar o Conselho Tutelar. Você não disse para mim para onde essa criança está indo, eu vou ter que notificar o Conselho Tutelar. Notifica o Conselho Tutelar, notifica o Ministério Público, porque eles vão ter que fazer acompanhamento de criança por criança. Essa criança tem que estar matriculada, isso a lei é clara, no meu entendimento, salvo o melhor juízo. Então, assim, talvez a interpretação que o Ministério Público dá é a seguinte, olha, a escola não pode exigir o atestado de matrícula para cancelar a matrícula dela, correto? Tá bom. Mas a escola é obrigada, no meu entendimento, a notificar o Conselho Tutelar que tem uma criança que está sem nenhum tipo de identificação de matrícula. O Conselho Tutelar vai chegar lá, o pai vai dizer, não, eu matriculei na escola tal, XYZ, ótimo, está resolvido o problema. Entende? Agora, há um certo acordo, né, entre escolas de sempre. Vou repetir, tá? Vamos lá. Suponhamos que a gente estivesse numa situação normal. Esquece a pandemia. Suponha que a gente esteja numa situação normal. Tá? Uma criança chega na sua escola, um pai chega na sua escola e diz, vou cancelar a matrícula aqui.
Você simplesmente cancela a matrícula ou você pergunta, no mínimo pergunta para onde é que ele está matriculando a criança ou pedindo um atestado para fazer a transferência. É dessa maneira que a gente controla, gente, de forma prática, que a gente não vai ter criança sem matrícula na escola nesse período, entendeu? Então, via de regra, as escolas pedem esse atestado de transferência, fazem a transferência da criança para poder viabilizar. Não dá, gente, a gente tem que achar um caminho alternativo, não é uma coisa assim que o pai vai ter o direito supremo de dizer que a criança não vai estudar nesse momento. Essa é uma questão que, no meu entendimento, está colocada na legislação. Repito, respeito a posição do Ministério Público em relação a isso, reitero que isso tem que ser uma coisa feita em conjunto com o Ministério Público, mas esse assunto é um pouquinho mais complexo do que apenas cancelar ou não cancelar a matrícula da criança, uma vez que a matrícula é obrigatória por lei. Bom, vamos para um outro tema também polêmico, né, que é como realizar o cálculo da carga horária cumprida, tendo em vista que a escola, além das aulas online, disponibilizou encaminhamentos específicos de estudo à distância. Aí eu já aproveito e pego algumas perguntas em comum para te tentar já fazer muitas dúvidas em várias pessoas com relação às atividades remotas e a validade, como validar essas atividades remotas, né? Como computar a carga horária sem monitoramento dos alunos. E também como considerar a carga horária para matrizes que vão além das 800 horas, por exemplo, 1.000 horas, 1.200 horas. Então, vamos lá. O cálculo da carga horária cumprida, tá, gente? Isso é a estimativa que você vai fazer. Por isso que eu tenho que ter isso muito registrado, tá? Que é um pouco comparativo que você vai ter se eu fizesse as atividades de maneira presencial e se eu fizesse as atividades de maneira não presencial. Normalmente, o presencial, a gente computa só a presença da criança na sala de aula, correto? Agora, a gente não está computando só a presença dele numa determinada plataforma ambiente de aprendizagem. A gente está computando o que ele vai fazer de maneira síncrona, ou seja, quando ele não estiver conectado, e computar aquilo que ele esteja conectado. Quando ele está conectado, é super fácil de fazer esse registro, né? Só lembrando que muitas crianças, né, quando eu estou fazendo, por exemplo, através de alguma plataforma, elas deixam o vídeo desligado, né? Eu tenho que saber se a criança está acompanhando aquele momento. Então, tem várias técnicas para a gente poder fazer isso, tá, gente? Não é só se conectar na plataforma e esquecer. O mais importante é assim, ó, é você estimar, é isso que a gente faz no EAD, tá, gente? O EAD é isso, né? Eu sou professor de EAD também, já fui aluno de EAD. Você não vai dizer que o aluno, por exemplo, quando eu tenho uma disciplina de EAD, o curso de EAD tem uma carga horária, tá, gente? Eu tenho uma disciplina de EAD de 60 horas. Você não vai ficar conectado com o aluno em EAD em 60 horas. Você dá uma série de atividades para ele e ele vai fazendo essas atividades. Se ele completar essas atividades, significa dizer que ele cumpriu aquela carga horária, tá? O mais importante, como eu digo, são a questão dos objetivos de aprendizagem. Então, portanto, você estima para cada objetivo de aprendizagem uma carga horária que envolve várias atividades, desde estar conectado numa plataforma até fazer as atividades de maneira assíncrona, tá? O cômputo disso, o CNE aponta o que deve ser considerado, mas isso cada sistema de ensino vai definir, ou seja, o seu conselho vai definir o grau que ele vai gerar de cômputo disso ou não, se pode computar toda a carga horária, se não pode computar, qual é o percentual e assim por diante. Mas isso, então, é importante que vocês possam monitorar junto com o Conselho Estadual, porque ele é que vai dizer, ou o Conselho Municipal, ele é que vai dizer como é que essa validação vai ser feita a partir dos registros que ele vai exigir para esse processo, tá? Então, aqui eu já respondo, né, o cálculo da carga horária cumprida, a estimativa que você vai fazer. É bacana ter mais ou menos uma ideia, tá? Olha, se esse objetivo aqui eu ia desenvolver em tantas aulas, em tantas horas, agora se eu fizer no remoto, quanto tempo eu preciso das atividades que eu vou fazer remotamente para poder atender esse objetivo de aprendizagem, sempre lembrando que se a criança conectar completamente, tá? A gente também não vai poder resolver o problema de quem não, agora, nesse período, de quem não conecta completamente, isso eu vou ter que fazer depois, a partir da avaliação diagnóstica, no retorno. Importante ter isso em mente, tá? Mas nesse momento é a forma que a gente atua, né? Sempre lembrando o seguinte, gente, olha só, isso acontece no ensino presencial também. Quando eu vou dar uma aula,
Tem aluno que está ligado, tem aluno que não está ligado, tá? No presencial. Tem aluno que está disperso, tem aluno que aprende, tem aluno que não aprende. E aí eu tenho várias atividades que eu vou fazendo, tarefa de casa, reforço, recuperação. Então, assim, é um problema que já existe antes. O que eu tenho agora é só que tentar empacotar isso numa forma, numa metodologia diferente de trabalho, tá? Sobre as matrizes, além de 800 horas, gente, bom, aí é uma coisa que, na verdade, vai de escola para escola, como ela vai lidar com isso. O que a gente fala é em respeito àquilo que tem limite por lei. A matriz, além das 800 horas, ela é regida por contrato, não é por lei. Portanto, a escola precisa verificar se ela vai conseguir manter esse contrato da carga horária que ela está dando. Não há impedimento de eu utilizar, observa bem, utilizar plataformas, utilizar ensino à distância, utilizar atividades não presenciais, nunca foi impedido para você fazer como complemento de carga horária mínima. O que eu não posso, o que eu não podia, em tese, fora ensino médio e ensino superior, colocar dentro da carga horária mínima. Fora da carga horária mínima, isso é uma escolha da escola. Ela pode definir o currículo dela com aquela carga horária, porque isso é regido não por lei, é regido por contrato. E é o contrato que vai definir quais são os limites que você tem para realizar atividades não presenciais para essa carga horária ou não. O que o CNE está indicando é que pode, né? E você, de acordo, desde que você compute, obviamente, ou mostre como é que você vai fazer essas atividades fazendo a equivalência de carga horária, problema nenhum. Então, vamos lá. O CNE se limitou, ou se dispôs a discutir aquilo que está limitado por lei e por norma. A parte de carga horária acima das 800 horas não é limitada por lei e por norma, é limitada por contrato. Então, isso é uma questão a ser definida especificamente pela escola, obviamente ouvido o conselho respectivo de educação, porque tem conselho que exige o currículo para aprovar e dar autorização para a escola, correto? Então, se ele autorizou com aquela carga horária, tem que verificar qual é a lógica que o conselho utilizou e se ele permite ou não a modificação dessa carga horária que você tem ali na escola, tá? Então, isso é uma questão a ser tratada também localmente, né? Mas, de novo, é uma opção que a escola fez, que não está limitada do ponto de vista de lei, pode ter alguma limitação de norma local ou do contrato que tem com os pais, tá? Eu acho que essa questão do contrato, a gente pode até puxar também aqui uma outra pergunta, que uma coordenadora está fazendo de uma escola de educação infantil. A escola fez atividades remotas em abril. Peraí, aqui. Ela fez durante abril e março, ela fez atividades remotas. E aí ela combinou com os pais, suspendeu as aulas em maio, de maio a julho, sem cobrança de mensalidade. A escola fechou. As crianças só retornam em agosto. Se fechar a carga horária, não há problema, porque a escola, a partir do contrato da suspensão do pagamento, teve acordo com os pais. É tudo tranquilo. No meu entendimento, sim. De novo, não estou falando agora como conselheiro do CNE, estou falando apenas como um ex-gestor, né? Não vejo problema para isso, desde que isso seja uma coisa feita de acordo com os pais. E lembrando, né? O que eu vou interpretar aqui? A escola estabeleceu um recesso entre maio e julho, tá? E ela vai retomar as atividades depois. E ela, ao estabelecer um recesso tão longo, ela tomou a decisão de não cobrar mensalidade nesse período, correto? Agora ela vai ter que cumprir essa carga horária. Então vamos imaginar o seguinte, ó, vai depender muito como é que ela vai cumprir depois, tá, gente? Isso é uma coisa super importante para as escolas observarem. Estou falando como gestor agora, tá, gente? Ou ex-gestor, né? Porque é o seguinte, suponha que ela precise cumprir as 800 horas, suponha que o conselho local defina isso, tá? E ele até permita o cômputo de atividades não presenciais, tá? Vamos imaginar que de fevereiro até abril, a escola tenha cumprido, sei lá, 200 horas, tá? Contando as horas presenciais e as horas das atividades não presenciais que ela fez. Sobrou 600 horas para ela cumprir de agosto até quando? O contrato dela com os pais vai até dezembro, né? Ela vai cumprir essas 600 horas até dezembro, aí ela vai ter um custo adicional, porque ela não vai conseguir cumprir 600 horas até dezembro com 4 horas diárias. Como é que vai ficar o balanço de contrato nesse processo? Eu estou só alertando que a gente tem que tomar cuidado na tomada de decisão,
porque isso pode causar um desequilíbrio contratual depois, que assim, ó, não é só uma questão, eu não posso cobrar dos pais algo que eu não esteja oferecendo, mas a escola também tem que ter o direito de se equilibrar, porque não adianta a escola chegar no final do ano quebrada e ela vai quebrar, e aí ela vai deixar de oferecer a matrícula e os pais vão ficar no meio do ano sem capacidade. Se a escola não tiver capacidade de pagamento para esse período onde ela vai fazer reposição depois, a escola vai fechar, tá? Ou o dono vai ficar endividado, ou a escola vai fechar, e aí, amigo, para onde vão as crianças? A rede pública vai ter capacidade de absorver isso? A rede privada vai ter capacidade de absorver isso? O que a gente tem procurado alertar como gestor, o Ministério Público, é o seguinte: muito cuidado nessa relação, muito cuidado, porque se essa relação não pode ficar desequilibrada para nenhum dos lados, ela nem pode ser desequilibrada para os pais, nem pode ser desequilibrada para a escola. Porque se ela desequilibrar para a escola, a maioria das escolas, principalmente de educação infantil, são escolas pequenas, com poucos alunos. Elas quebrarão. E o sistema pode não ter capacidade de absorver essas crianças. Então a gente tem que ter muito cuidado, não é apenas um olhar da relação comercial que eu tenho de pai com escola, é a capacidade que meu sistema vai ter de atendimento, porque o sistema público sozinho no Brasil não tem capacidade de atender. Então, o risco que a gente tem de, se houver uma quebradeira generalizada de escolas privadas, é a gente não ter capacidade de atendimento. A gente vai ter criança fora da escola. Portanto, é importante fazer essa relação. Quero reiterar aqui, eu não estou defendendo que exista um desequilíbrio por parte do valor da mensalidade para os pais, até porque tem muito pai perdendo emprego, correto? Mas tem que ser uma coisa pensada de maneira global. Não pode ser pensada apenas olhando para um lado. A maioria dos MPs, a maioria dos PROCONs, do que eu estou observando no país, tem levado isso em consideração, tá, gente? Porque sabem que a capacidade de atendimento vai ser uma capacidade muito complexa. Por isso que a gente fala que a questão de simplesmente cancelar a matrícula não é a saída. A melhor saída é a negociação, a melhor saída é verificar para onde a criança está indo e pensar isso como um sistema de maneira global. Se a gente não pensar isso de maneira global, a gente vai ter uma outra sequela desse processo que não é só do ponto de vista de aprendizagem, é uma sequela de um sistema que não vai mais dar conta de fazer atendimento das crianças que tem. Na parte da educação infantil, é muito frágil o sistema que a gente tem, muito frágil. É só olhar a quantidade a falta, né, de vagas em creches públicas que a gente tem no país, tá, gente? Então, se eu ainda vou trazer uma demanda que eu estou atendendo no setor privado, trazer essa demanda para o setor público, vai ser bastante complexo. Vai ser desafiador para o governo. Muito. Não, para a sociedade, né? A gente tem que sempre imaginar isso, tá, gente? É a sociedade que está envolvida aqui. Então, eu sempre falo assim, ó, esse é um princípio meu. O setor privado é autorizado pela Constituição Federal e pela LDB a atuar na educação. E o setor privado tem um papel importante de desafogo para a educação brasileira. Entende? Então, a gente tem que pensar isso de maneira sistêmica. A gente não pode imaginar que é uma disputa entre setor público e privado, porque, na verdade, todo mundo está dentro do mesmo sistema, está dentro do mesmo barco, né? Obviamente que alguns têm a sua motivação, muitos são filantrópicos, outros têm motivação de lucro. Isso não é demérito para ninguém, gente, entendeu? Isso faz parte do processo de estímulo, inclusive, de empreender e de realizar as coisas. E o setor público, ele também tem essa capacidade de ter que fazer esse atendimento, mas também tem limitações do ponto de vista orçamentário. E, como eu falei na minha observação anterior, sem querer me alongar muito, haverá um impacto gigantesco no Fundeb. A capacidade que o setor público vai ter de financiar a educação pública neste ano e no ano que vem, ela vai ser mais limitada do que já é normalmente. Então, a gente vai precisar muito de apoio e de atuação conjunta entre setor público e setor privado para dar conta desse desafio que a gente vai ter aí pela frente. Bom, ainda dentro da questão da carga horária, tá? São duas perguntas diferentes. Com relação às aulas à distância, elas precisam ser as mesmas 4 horas que estariam no presencial? E quando retornarmos, houve uma flexibilização com relação a dias, mas não a horas. Como estender, principalmente para as crianças, para os pequenos,
que muitas vezes acaba 4 horas já sendo cansativo, 5, 6 horas. Como estender? Como lidar com essa situação? Então, vou pela segunda e chego na primeira, tá? Olha, gente, o entendimento que a gente tem, mas a gente tem limitação legal para isso, é que se não houver algum tipo de flexibilização para a carga horária da educação infantil, não vai ter saída, tá, gente? Vai ter que avançar muito no calendário de 2021, o que é muito problemático, entende? Então, eu acredito muito que deva ter algum tipo de flexibilização que virá por legislação e algumas interpretações casadas dentro do conselho local, junto com o Ministério Público, junto com as escolas, de que essa flexibilização também possa ocorrer de várias maneiras possíveis. Não vai dar. A gente fez essa conta, tá, gente? Normalmente, a manutenção, porque, vamos lá, reposição presencial se dá como? Ou eu estendo a carga horária do dia, ou eu uso dia não letivo, sábado, feriado, ou eu minimizo o tempo de férias e recesso escolar, ou eu avanço bastante no ano letivo seguinte, correto? Tá? Bom, vamos lá. Aumentar a carga horária diária. Gente, não é assim que funciona. Pedagogicamente, a gente sabe que a criança muito tempo na escola, às vezes é mais complicado do que se eu tiver uma atividade diferente, tá? Imagina utilizar todo final de semana, que é quase o que vai acontecer, todo final de semana para ficar dando aula sábado lá. As crianças só vão ter domingo em casa, né? Você vai cansar todo mundo. Utilizar férias, gente. A gente não botou nem na pauta, mas eu vou trazer uma coisa para vocês que quando eu era gestor acontecia. Quando a gente tinha greve aqui, que tinha que avançar em férias nas aulas das escolas públicas, tá? E assim, ó, lembrar que escola pública não é só escola de gente carente, tá, gente? Escola pública tem desde aluno carente até aluno de classe média alta, entendeu? Então, o que acontecia? Quando a gente tinha que estender para o ano letivo seguinte, a grita já vinha na questão das férias. Às vezes os pais só têm férias naquele período. Então também vai ter isso ainda para lidar do ponto de vista de reposição de calendário e assim por diante, tá? Que são fatores externos que acabam aparecendo, né? Então, se não houver algum tipo de flexibilização, a gente vai ter muita dificuldade para o cumprimento de carga horária da educação infantil, gente. Eu acho que é muito diálogo e construir as alternativas locais. O CNE tenta apontar algumas alternativas, mas tem limitações para isso. Sobre a questão das 4 horas, né, que são as mesmas 4 horas do presencial para o não presencial. Gente, a primeira coisa que tem que ser quebrada, e essa é uma fala muito forte do secretário Fred de Pernambuco, que a gente adotou lá no CNE, é a seguinte: eu tenho que quebrar o paradigma de que eu vou pegar uma aula presencial e transformar ela em uma aula não presencial, uma aula online. Não é assim que funciona, entendeu? Então a escola pode se organizar. O que eu conversei muito com a escola, eu tenho 2 filhos aqui, tá, gente? Um de 18 anos, está no primeiro ano da universidade, e um que está no 9º ano do fundamental, tá? O que acontece no caso da escola dele? Eu falei para ele assim, olha, gente, vocês estão marcando a atividade das 7h30 até 12h30, que era o horário normal de aula dele, correto? Tá ótimo. Só que vocês não podem ficar tentando dar aula igual das 7h30 até 12h30, com o professor conectado com ele ali, porque eles não vão aguentar. Então a escola estabeleceu que esse é o horário que ela indica de atividades para criança, e ela faz aulas online, ela dá tarefa assistida, ela dá tarefa na plataforma, ela dá tarefas que seriam realizadas, tudo dentro desse horário. Dessa forma, a escola está registrando nesse horário todas as atividades e objetivos de aprendizagem que ela está desenvolvendo, e dessa forma, essa escola estaria habilitada, de acordo com a norma local, a considerar que ela manteve as 4 horas diárias de desenvolvimento com a criança, tá? E com o jovem. A única coisa que a gente orienta é que algumas crianças não conseguirão fazer tudo naquele horário. Então, o que eu falei para eles? Vocês vão deixar os professores à disposição desse horário, mas eu recomendo que vocês tenham alguns professores que possam fazer atendimento das crianças em outros horários, tá? Que às vezes eram horários até que a própria escola colocava como reforço, tá? Para fins do cômputo dessa carga horária. Então, eu posso sim computar, digamos, a carga horária dessa maneira, até como forma de organização para os pais e para os jovens, mas saber que não é transformar uma aula presencial numa aula não presencial. Muito provavelmente ela vai fazer essas 4 horas, mas ela não vai conseguir desenvolver todos os objetivos de aprendizagem previstos, tá? Ou ela inverte. Ela, eventualmente, pode dizer o seguinte, tudo bem, ela pode fazer, tá, gente? Eu não vou
cumprir 4 horas diárias agora nesse período. Eu vou cumprir 3, eu vou cumprir 2. Depois, as 2 que faltam, eu recupero de outra forma na reposição. Isso é uma questão de organização da própria escola, tá? E tem algum embasamento legal que as escolas possam usar? Porque a gente tem recebido os questionamentos de que os pais exigem as 4 horas online. Como que a escola pode justificar para o pai que o fato dele não estar online e ele estar com uma atividade por fazer também contabiliza como carga horária? Olha, o próprio parecer do CNE dá indicativos para isso, tá? Se você ler lá, você vai achar várias formas de você utilizar isso para justificar para os pais de que a recomendação não é apenas a utilização de atividades online. Se não me engano, até tem um tópico que foi acrescentado, eu escrevi tanto esse documento e reescrevi que não vou lembrar de tudo que está colocado lá. Mas tem um tópico lá que a gente coloca isso, de que a reprodução, de que a atividade não presencial não é uma mera reprodução de aulas presenciais, tá, gente? Tem que ter isso muito claro. O que eu recomendaria? Bom, outra coisa, tem um parecer do CNE que fala, e a gente usou muito esse parecer, ele é, se não me engano, de 97, tá lá no parecer do CNE, tá? Que fala de que o desenvolvimento do efetivo trabalho escolar não se faz apenas dentro da sala de aula. Ela se faz em qualquer espaço, com qualquer tipo de atividade, desde que essa atividade tenha intencionalidade pedagógica, tá? Então, é óbvio que aí tem uma relação de serviço com a atividade que eu vou fazer do ponto de vista pedagógico, tá? Então, eu posso indicar isso. Os pais podem querer as 4 horas, beleza. Agora, a escola pode dizer para ele, ela pode utilizar o parecer do CNE, e aí vem, porque isso não está escrito em lugar nenhum, tá, gente? É super importante do ponto de vista de lei, né? Está muito mais estabelecido em pareceres do que em lei especificamente. O parecer do CNE indica isso, e quando a gente até diz, ó, o que você pode computar, e aqui em Santa Catarina a gente foi mais específico, o que você pode computar para fins de carga horária? Pode computar atividade online, plataforma, pode ter estudo dirigido, material impresso que você manda para casa, orientação para os pais, desde que tenha intencionalidade pedagógica e desde que eu possa fazer algum tipo de registro. O que é esse registro? Olha, pai, seu filho não vai estar conectado lá na plataforma porque não é a melhor alternativa pedagógica para ele. Conectado do ponto de vista síncrono, tendo uma aula com o professor falando, tá? A aula do seu filho é o professor falando, mas é ele também fazendo alguma atividade escrita que ele vai fazer sozinho em casa. Como é que eu posso argumentar para isso? A dinâmica da sala de aula. A dinâmica da sala de aula não é apenas o professor falar. A dinâmica da sala de aula é o aluno fazer exercício sozinho, não é verdade? Tem várias dinâmicas que eu posso utilizar, correto? Algumas delas é isso. Agora, eu passei aqui a teoria, vou pegar a clássica, né? Eu passei a teoria, agora vocês vão ter 10, 15 minutos para, sozinhos ou em grupo, discutir o que a gente fez aqui e preparar aqui um relatório, responder alguma coisa, botar no seu caderno a resposta. É isso. Eu acho que é dizer aos pais que isso já acontece. A única coisa é que, em vez de estar dentro da sala de aula, ele está num ambiente muito mais amplo, onde a parede da sala de aula virou a parede da casa dele. Eu te ajudei, gente, mas é isso aí. A própria linguagem que o parecer usa, né, que o conselho trouxe, não são aulas remotas, são aulas não presenciais. Então, por assim, isso que a gente não usou o remoto, viu, Marisa? A gente discutiu muito isso, tá? Por quê? Porque a gente tinha aulas à distância, aulas remotas, aulas isso, aula aquilo. Não, gente, a gente utilizou o termo não presencial, que é para dar ideia, tá, de tudo aquilo que é feito sem a presença do estudante na escola. Isso pode envolver conexão remota, pode não envolver conexão remota, tá? A utilização de termo foi pensada, foi estudada. Você lembrou bem, Marlise, né? O CNE não usou o termo não presencial de graça. A gente podia, até o termo original que a gente usava era ensino remoto. A gente decidiu não utilizar ensino remoto para não dar essa ideia de que tenha que ter conexão o tempo todo. Que mesmo remoto daria a ideia de conexão o tempo todo. Então, o próprio parecer pode servir para trabalhar com os pais e justificar Pode. a proposta de trabalho. Pode. Agora, sempre lembrar que isso é uma questão. O parecer do CNE, ele fala para o Brasil inteiro, mas isso tem que ser validado no âmbito do sistema de ensino. Então, é importante que cada escola verifique no seu sistema de ensino onde está vinculada qual é a recepção que o sistema de ensino deu para o parecer do CNE. Tá? Algumas vão fazer isso de maneira oficial, outras vão dizer, não, nós estamos seguindo, pode seguir o que está no parecer do CNE, tá bom? Isso é só por uma questão de competência, tá?
Eu li também uma reportagem, e aí a Edna traz para a gente que alguns locais o Ministério Público está pedindo a suspensão do calendário letivo. Isso é possível? E se houver? Então vamos lá. O Ministério Público lida com aquilo que a lei estabelece e que as normas estabelecem, tá? Ele vai dar a alegação dele sobre a questão da suspensão do ano letivo. Importante lembrar que o Ministério Público não é justiça, não é tribunal. O Ministério Público é um órgão de acompanhamento, de controle que recomenda. Se ele fizer uma recomendação e as entidades decidirem que não cabe seguir aquela recomendação, ele pode mover uma ação na justiça contra aquela entidade, que pode ser dado liminar ou não. É sempre bom ter isso em mente, tá, gente? Isso não significa dizer confronto com o Ministério Público, não significa nada, significa apenas ver qual é o âmbito da competência, tá? Então, ele vai recomendar a suspensão do calendário letivo, correto? Muito bem. Sob que argumento? Que são argumentos. Qual é o argumento que ele vai utilizar para dizer que o calendário letivo deve ser suspenso? Para mim poder contra-argumentar e dizer o seguinte, então vamos pegar um argumento que normalmente acaba aparecendo muito, desigualdade. Bom, a desigualdade não pode ser olhada só nesse momento, porque a desigualdade vai acontecer. Se eu não fizer nada, se eu suspender, a probabilidade de eu aumentar a desigualdade é muito maior do que se eu fizer alguma coisa. Porque quando eu deixo sem fazer nada, tá, eu decretei definitivamente para quem não tem qualquer tipo de coisa em casa que ele não vai aprender. Eu estou nivelando todo mundo por baixo. Tá? Então, assim, ó, a perda de vínculo, repito, gente, o parecer de Sené está calcado em 3 questões, para dizer que é importante manter algum tipo de atividade nesse momento. E é isso que a gente combate a ideia de para tudo. Tá? Primeira questão, tá? O tempo vai ser muito longo. Se o tempo é muito longo, eu não vou conseguir fazer uma reposição presencial razoável no retorno. Mas, além disso, além da questão operacional, que pode desmontar o calendário e o fluxo de 2 anos, se não mais, eu tenho 2 questões pedagógicas importantes. A primeira delas, retrocesso educacional, e a segunda delas, de perda de vínculo com a escola, de abandono e de evasão. Tá? Esses são os argumentos. Qual é o argumento que o Ministério Público está utilizando para dizer que tem que suspender? A desigualdade? Vai gerar desigualdade. É melhor eu ter uma desigualdade controlada, quando eu retornar, eu poder dar atenção, mas aí eu tenho que garantir isso, dar atenção para aquelas crianças que eventualmente tiveram menos agora, do que eu ter que dar atenção para todo mundo no retorno. Gente, não vai voltar todo mundo junto. Portanto, é importante que no retorno eu dê mais atenção a quem teve menos e depois eu faça esse nivelamento ao longo do ano. E, quiçá, nos próximos anos. Essa é a argumentação. Então, assim, de novo, sempre respeitando muito, eu quero reiterar isso, o posicionamento do Ministério Público, dos promotores. É na lógica de argumentação. A gente precisa estar preparado para isso. E reiterando, o Ministério Público não é poder judiciário. O Ministério Público recomenda, o Ministério Público pode mover uma ação, mas a decisão final é da Justiça se não houver acordo antes. Eu acho que dá para dialogar, eu acho que dá para conversar. A imensa maioria dos promotores com quem eu tenho conversado são muito razoáveis, entendem a situação que está acontecendo, e a gente tem essa capacidade de diálogo com eles, tá, gente? Essa semana eu fiz uma live para o Ministério Público de Rondônia, né? Eu tenho conversado com o Ministério Público de Santa Catarina com frequência. Eventualmente discordamos num ou outro ponto, mas isso não é o fim do mundo. Então, eu acho que tem questões a serem consideradas. Importante a gente sempre ter em mente que o Ministério Público lida com os seguintes princípios. O primeiro deles, de proteção à criança, para que ela não seja prejudicada. Por isso, eu preciso mostrar que, em que pese eu manter atividades agora, todas as crianças terão algum tipo de atendimento ao longo desse ano. E ele entra também com a questão de proteção dos equilíbrios de contrato, né, que é o que eles utilizam, tá? Eu acho que essas são as questões que sempre devem ser dialogadas. Olha o microfone de novo aqui. Esqueci, me empolguei, ficou o microfone batendo na camisa. Eu já vi que essa camisa eu não posso usar. Vocês não sabem, gente, ela comunica comigo num chat privado aqui, tá? Então, ela botou até com letra maiúscula, Eduardo microfone, vamos lá. Aproveitando, voltando só um pouquinho da questão da carga horária, que surgiu uma pergunta aqui, eu acho que antes da gente ir para um próximo tópico, é interessante a gente discutir, que é com relação à carga horária da EJA. Eles terminariam agora em julho,
E como fica isso? Reorganização e dizer como vai cumprir o calendário, entendeu? Ó, tem uma carga horária para fazer, conseguir fazer atividade não presencial, beleza, até porque a EJA também já tem muita coisa à distância. Não conseguir cumprir não presencial, vou ter que fazer reposição presencial. E aí, a hora que você completar a carga horária que estava prevista para aquele módulo, né, para aquele semestre, ótimo, conclui, ponto final, não tem problema nenhum. A única coisa que, em vez de pensar num ano, você vai pensar no semestre, né? Mas nada impede, gente, nada, na legislação que a gente tem, a não ser que, lembrando que EJA também é regulado pelos estados, né, e municípios, nada da legislação que a gente tem impede de eu concluir o semestre letivo, o módulo da EJA, apenas com atividades não presenciais, desde que a intencionalidade pedagógica esteja mantida, tá? Não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira, né? Tá? Bom, vamos falar de um tema bem básico, bem fácil para te discutir, que traz pouca polêmica, avaliação. Certo. Então, eu vou te trazer alguns questionamentos com relação à avaliação, tá? Como se dá os processos avaliativos nesse período de aula não presencial? A Graci Queiroz, a Karina também traz que é o maior dilema nas escolas, esse processo de avaliação, como realizar? Ela deve ser realizada nestas aulas não presenciais ou apenas depois, quando eles retornarem? Tanto para anos iniciais quanto para anos finais, ou fica a critério de cada escola? Então, fica a critério de cada escola, observada eventualmente alguma norma que exista do conselho próprio, tá? Eu não sou mais especializado, mais indicado para falar de avaliação, né, Maria? Já falei para ti, até o tópico de avaliação do parecer de CNE foi feito pela conselheira Maria Helena, que é super especialista nisso, ela é a presidente da ABAV, né, Associação Brasileira de Avaliação Educacional, lida inclusive com PISA for School e assim por diante, mas eu vou tentar dar um pouquinho de pitaco nisso, né, apenas para a gente pensar. Gente, é super importante a gente sempre fazer comparativo de como era no presencial e como vai ser no não presencial. Às vezes a gente traz para o não presencial um problema que já existe no presencial. Ou a gente, às vezes, deixa de aplicar no não presencial algo que já é resolvido no presencial. Vou explicar por quê. A avaliação, gente, ela tem várias formas de ser feita, né? Avaliação processual, avaliação somativa e assim por diante. Tô aqui mexendo num terreno, para mim, super minado, tá, gente? Mas vou até falar da minha experiência de professor. A criança, a gente deveria estar avaliando o tempo todo, tá? Então, por isso que a gente coloca no parecer do CNE que para você validar as atividades não presenciais, você precisa indicar como é que você vai fazer a avaliação. Você pode fazer a avaliação ao final, quando retornar às aulas, muito provavelmente vai ter que fazer uma, para poder verificar o que o aluno aprendeu ou não aprendeu nesse período. Mas você pode ir fazendo avaliações intermediárias nesse momento, recomendável fazer. Mesmo que nem todos os alunos consigam fazer essas atividades, mas para você medir qual é o grau de aderência que aquele estudante está tendo com essas atividades não presenciais que ele está fazendo. Dá um pouquinho mais de trabalho, se tiver plataforma é melhor, mas é importante que o professor vá acompanhando. Eu até diria que eu estabeleceria pontos de medição, de avaliação, quase que mais frequentes, tá, gente? Que é entregas de trabalho, que é entregas de atividades que o aluno pode fazer, quer entrar lá na plataforma e fazer um quiz, quer fazer um testezinho na plataforma, se tiver plataforma, né? Ou esse caso de Goiás, manda a apostila, retorna a apostila, para mim poder fazer o acompanhamento do que o aluno está conseguindo ou não fazer e manter o portfólio individual de cada aluno para o retorno, eu fazer a chamada avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica não é necessariamente só avaliação de aprendizagem, tá? O nosso entendimento aqui no Conselho Estadual é que isso vai ficar a critério da escola, tá? Ou seja, a escola vai verificar de que maneira ela vai fazer, é super importante apenas que ela comunique bem os pais de como vai fazer o processo de avaliação. Vou dar um exemplo da escola do meu filho aqui, né? É super legal porque eu tenho filho nessa condição, né? Então, tudo que eu estou falando para vocês, eu acompanho aqui para ver se funciona ou se não funciona, tá? A escola do meu filho encerrou o trimestre. Ela começou o trimestre, encerrou o trimestre, eles deram um recesso escolar, não teria de um trimestre para outro, o recesso escolar seria no meio do ano, eles anteciparam o recesso, até para poder se reorganizar. E aí, logo no começo, por uma orientação que eu tinha dado, eles mandaram para os pais, dizendo o seguinte, olha, a nossa avaliação, se fosse aula presencial, seria dessa maneira, a nossa avaliação para fins de geração de conceito e boletim será feito dessa forma.
computando atividades na plataforma X, computando trabalhos entregues dessa maneira, fazendo isso e aquilo, veio o boletim com as notas, né, e assim por diante, e foi feito esse trabalho. Então, vamos lá. Avaliação para fins de geração de conceito e avaliação de acompanhamento se o aluno está aprendendo ou não. As duas coisas ficam a critério da escola de como ela vai fazer. O super importante é que ela deixe registrado o que ela está fazendo e de que maneira ela vai fazer, e comunique isso aos pais. O parecer do CNE, e aí tem aquele item que ainda está não homologado, mas eu já posso dizer para vocês, pode olhar lá, tá? Ele tem vários tópicos que a conselheira Maria Helena colocou de como pode ser feito esse processo de avaliação nesse momento. Agora tem uma coisa super importante que vai aparecer na pauta para vocês, tá? Que a gente está analisando também. Alguns países definiram que não teria, por lei, tá? Não teria reprovação nesse ano, tá? Por conta da Covid, tá? A gente não chegou a dizer isso no Brasil, porque é um tema super polêmico, a história de promoção automática e tal. O que a gente está recomendando é o seguinte, muita atenção na hora de definir pela retenção, pela reprovação de um estudante. Este não é um ano tradicional. Talvez seja melhor aprovar o aluno e ter um plano de recuperação para ele no ano que vem, do que fazer uma reprovação pura e simples. Pode ser mais um trauma que a gente está gerando para essa criança se eu fizer uma retenção dele. Ele não está tendo aula em condições normais. Então é importante que a gente tenha isso. Eu não posso chegar lá no final do ano e ficar cobrando do aluno como se eu tivesse tido um ano normal, um ano regular, tá, gente? Então, muito cuidado nesse processo. Isso varia de lugar para lugar, mas às vezes a gente é muito rigoroso nessa questão desse critério, e a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e de calma agora, imaginando que não é em 2020 que a gente vai resolver tudo. É 2020 e 2021, tá? Bom, a questão, o questionamento, né, como avaliar a educação infantil, porque a grande dificuldade é que muitas vezes as atividades já em período presencial vão para casa e quem faz as atividades de casa são os próprios pais. Então, o que tu pode falar para a gente um pouquinho com relação a isso? Como a gente ter esse cuidado e essa comunicação com os pais da educação infantil para eles entenderem que são as crianças que precisam fazer e como deixar esse registro e essa avaliação? Essa é a pergunta. Assim, eu estou falando de um monte de temas, mas tem temas que eu vou passar muito ao largo, gente. Eu sou professor universitário, gestor. Aliás, a minha formação é de engenheiro, né? Vocês viram lá no começo o que ela falou, né? Felizmente eu tenho lidado com muitas pessoas muito inteligentes nessa área, tenho tido esse contato e felizmente eu tenho conseguido absorver muitas coisas, né? Espero sempre interpretando de maneira adequada. Assim, é complexo, né? É muito complexo. Eu acho que a gente sempre tem que ter em mente de como é que a gente consegue fazer com que o pai possa demonstrar que efetivamente a criança está fazendo aquele desenvolvimento, e muito no caso da educação infantil a gente vai poder fazer uma avaliação mais adequada no retorno, tá, gente? Não tem como. Não vamos criar uma coisa assim que seja intransponível, entende? Eu acho que ali é mais um trabalho de tentar manter a criança estimulada, não se preocupa muito com a avaliação nesse momento, avaliação apenas no sentido de tentar orientar o pai, né? Pede para gravar um vídeo, mandar um vídeo pelo WhatsApp, sabe, para ver se realmente a criança fez. São pontos que pode ser feito, registra lá na agenda o que a criança fez ou não, mas aí no retorno, de novo, portfólio da criança, o que ela conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer, o que o pai fez ou não, observação, retorno com a criança no presencial vai ser um momento de muita observação e de muito trabalho mais individualizado para aquilo que está sendo feito. Reitero, tá, gente? Quem acha que esse ano letivo é aquilo que eu tenho falado, agora está tranquilo, diminui mensalidade, vai ter menos coisa que a escola está fazendo, o que a escola vai ter que fazer no retorno é uma grandeza. Então, nós temos que estar preparados para isso. Também é importante ter em mente, é um alerta que eu faço, preparem os professores para esse momento, mas também não levem eles ao limite do estresse, porque no retorno eles também serão muito importantes para muitas coisas adicionais que vão ter que fazer. Esse vai ser um ano onde os professores vão ter muita atividade adicional para fazer. Então, a gente está olhando muito para a relação, né, que a gente tem com a criança, de desenvolver as atividades não presenciais. As atividades nesse momento não pode ser uma corrida para tentar chegar na linha de chegada de qualquer maneira. As atividades agora têm que levar em consideração a capacidade que as famílias têm, a capacidade que o estudante tem de absorver e a capacidade que os professores têm de trabalhar. Os professores precisam ser orientados. Por isso,
é que eu tenho dito que as redes que vão ser mais bem-sucedidas nesse período de atividade não presencial são as redes que centralizarem mais o processo e deixarem os professores mais na ponta como tutores do processo, como mediadores do processo, do que necessariamente realizando a atividade que eles fariam dentro da sala de aula. Não sei se deixou a ideia para vocês disso, tá, gente? Se eu tentar imaginar que o professor vai continuar fazendo tudo o que ele fazia antes, eu vou enlouquecer os professores. Então, eles já vão ter um processo de acompanhamento mais complexo. Então, é um trabalho diferente. Centraliza, organiza a plataforma, organiza material. É super legal o trabalho que Minas está fazendo, por exemplo, o governo de Minas, tá, gente? A Secretaria de Minas. Organizou plataforma, organizou televisão, organizou material impresso, e os professores são mais mediadores desse processo do que necessariamente os aplicadores de alguma ação, tá? Isso eu acho que é super importante a gente ter em mente nesse processo de reorganização. E, ó, parabéns aos professores e aos gestores, tá, gente? Estão dando um banho. É uma coisa impressionante o que a gente conseguiu ver nesse momento, com todas as dificuldades que a gente teve, o quanto os professores e os gestores estão mostrando de vontade de resolver a questão das crianças, tá, gente? Não é apenas uma questão contratual, não. É uma questão de como manter esse vínculo com as crianças nesse período. Essa questão da educação infantil, a gente percebe a importância nesse momento de trabalhar muito o emocional da criança, né? A relação, o vínculo, manter o vínculo com o professor, muito mais do que atividades avaliativas, né? Ó, o que eu vi já conversando com alguns gestores, e alguns gestores, inclusive, de rede pública municipal, mesmo rede privada, né? Assim, ó, é aquela troca de vídeos pelo WhatsApp, entendeu? É o professor mandando uma mensagem pelo WhatsApp para a criança pequena, é a criança mandando uma mensagem, né, o pai grava uma mensagem da criança com o professor. Assim, ó, gente, tem professor que tá louco para abraçar, para beijar, para esmagar as crianças, entendeu? Essa perda de vínculo, ela é recíproca, sabe? Eu acho que é muito legal isso, né? Então é uma coisa bacana, assim, que a gente pode estimular nesse momento com pequenas coisas. Às vezes é um videozinho de 1 minuto gravado, já pode fazer muita diferença apenas para a criança ver a cara da tia ou do tio, né? Que eventualmente não está tendo contato com ela naquele momento. Eduardo, muito rápido, alguma coisa sobre alunos de inclusão, como proceder com alunos de inclusão nesse processo desafiador? Super complexo, porque já é um desafio eu trabalhar no presencial com a inclusão, né, a forma como vai ser feita, se vai ter um outro professor, se vai ser um cuidador, quais são as limitações que o aluno tem, dependendo da deficiência que ele tem. O que o CNE está indicando é o seguinte, olha, vai ter limitação, você não vai conseguir fazer o mesmo tipo de atendimento, mas é importante que pelo menos aqueles atendimentos complementares que a escola já tem, como o atendimento especializado, né, educacional especializado, o AE, sejam mantidos de alguma forma com algum tipo de vínculo. Agora, é lógico que a gente tem que ver que a questão não presencial, ela, se já é limitante, né, para o aluno sem deficiência, ela é mais limitante ainda para o aluno com deficiência, em que pese existirem tecnologias específicas, né, para alunos com deficiência e principalmente a orientação que a gente pode dar para os pais, né. Eu não sei, Marlise, se tem uma questão, tens mais questão aí, mas eu estou vendo aqui no chat privado uma pergunta do Henrique Cherubini sobre com a homologação do ministro os estágios serão possíveis ou teremos que esperar a comunicação das séries, tá? Bom, primeiro que aquela comunicação das séries, Henrique, só para situar, a séries fez uma comunicação dizendo que não podia utilizar a atividade não presencial para estágio e assim por diante, né? Aquela comunicação das séries, até onde a gente sabe, não foi para todas as instituições, tá? Ali foi uma comunicação atravessada. Como a série se baseia numa portaria do ministro, e o parecer do CNE é homologado por uma portaria do ministro, e o parecer do CNE permite essas atividades, e esse é uma portaria posterior à portaria anterior, o nosso entendimento é que as instituições estão cobertas por esse critério, tá? No limite, se as séries, observa bem como é que funciona, se as séries não considerar e gerar algum tipo de penalização para a instituição de ensino, a instituição de ensino sempre pode recorrer ao CNE. O recurso é feito no CNE. Então o CNE vai julgar em cima de uma norma que ele já pacificou. Então acho que a séries daqui a pouco vai comunicar diferente, mas eu, e numa conversa com o presidente do CNE, tendo a dizer que vocês estão cobertos pelo parecer do CNE homologado pela portaria do ministro, tá? E aí é uma questão de contra-argumentar com a série, se ela fizer alguma observação diferente, dizendo isso, mas está aqui, tem um parecer do CNE que permite e tem uma portaria.
Então, acho que não há necessidade de esperar a comunicação das séries, tá? Mas aí vai da relação que vocês têm com o sistema de regulação. Mas eu estou aberto a outras perguntas, tá, Marisa? Eu só queria responder essa questão. Aproveitando o gancho, então, com essa pergunta, também tem a pergunta da Alice Mello, que com relação a cursos de medicina e odontologia, que precisam de intervenções clínicas, como fica a questão dos estágios? Então, não tem saída. O CNE, ele ajuda, mas ele não faz milagre, né? O CNE deixa muito claro, aquilo que pode ser feito sem prejuízo pedagógico de forma remota, possa ser feito. Aquilo que exigir atividade prática, vai ter que fazer. Não tem saída, tá, gente? A gente não consegue fazer uma coisa completamente diferente em relação a isso. Aí vem a lógica de quem você... Né? Então, o retorno, aliás, aqui em Santa Catarina está sendo feito escalonado, tá, gente? Aqui o próprio governador já apontou que a partir da semana que vem, as universidades poderiam voltar com os estudantes que precisam fazer atividades de laboratório e atividades de estágio, que não puderam ser feitos durante o período do isolamento, tá? Depois volta as aulas para todos os estudantes e depois é que vai voltar para a educação básica, tá? Então, o que você vai ter que fazer, no caso da medicina e da odontologia, é eventualmente realizar essas atividades assim que puder retornar, organizar o seu sistema com toda a segurança sanitária possível, né, e os protocolos, para que esses alunos possam concluir a sua carga horária e assim, a maioria deles em final de curso, né, por conta de estágio, possam colar grau. Em Santa Catarina, nós estamos discutindo aqui no Conselho, a gente vai sair com a normatização na semana que vem, provavelmente, que assim, ó, os decretos normalmente suspendem as atividades presenciais, tá? Das escolas. Então, por isso que a gente diz, escolas e universidades, a gente diz que pode contar não presencial, tá? O estágio é uma zona cinzenta, porque imagina o seguinte, imagina um aluno que está fazendo, eu não estou falando nem do estágio remoto, tá? Imagina um aluno onde o setor de atuação do estágio dele, o campo de atuação do estágio dele, esteja autorizado para funcionar, tá? Então, esse aluno, se aquele campo de estágio está autorizado a funcionar, esse aluno seguir todas as questões sanitárias daquele local, e ele estiver coberto por seguro, que é o que a lei do estágio indica, e não houver prejuízo pedagógico naquele momento, a tendência do Conselho de Santa Catarina, eu estou falando tendência porque tem que aprovar, a tendência do Conselho de Santa Catarina é permitir o cômputo, mesmo com a suspensão das atividades presenciais, o cômputo de estágios dessa natureza, porque não é presencial na escola, tá? Mas sim a presença dele no campo de estágio que está autorizado, até para facilitar. Então, o estágio é uma zona bem cinzenta, que a gente tem que, não vai dar para dizer tudo sim ou tudo não, é uma coisa a ser analisada caso a caso, e principalmente de articulação com os conselhos. Acho que a interpretação também que o CNE dá para esse tema, mas é sempre importante reiterar isso, né? Bom, pela questão tempo, a gente vai para a última pergunta, e aí eu vou tentar incluir algumas coisas, tá? A orientação para as escolas ao retornarem presencialmente é de que isso seja feito de forma parcial. Como se organizar em relação aos alunos que não vão comparecer e também aos profissionais que fazem parte do grupo de risco ou que convivem com alguém do grupo de risco? Como atender presencialmente e virtualmente os alunos sem onerar a escola? E como validar os dias letivos com apenas parte dos alunos presentes? E aí eu já acrescento mais uma pergunta. Com relação aos alunos que não estão participando das aulas à distância, né, não presenciais, a escola deve proceder de que forma? Há algum respaldo, conselho tutelar, algo nesse sentido ou não? O que fazer? Perguntinha Então, básica. não, mas é bem tranquilo isso aí, gente. Bem tranquilo quer dizer, né? Vamos lá, não é de $1 milhão, mas uns 500 mil, viu, Marlice? Sobre a orientação dos alunos que não vão comparecer. Gente, já existe, tá? Por isso que eu falo que o CNE utilizou muito o que já existe de legislação. Existe um decreto que indica a forma de atendimento de alunos que não possam comparecer à escola por questões de saúde. Que ele permite o atendimento domiciliar, tá, gente? Então, esses alunos vão estar cobertos por isso, e a escola vai ter que fazer uma forma de atendimento para ele. É um grande dilema, porque não é só uma questão de quem eventualmente tem um atestado médico de que não possa ir para a escola.
é também a questão dos pais que vão se negar a levar os alunos para a escola, tá, gente? Vai acontecer, entendeu? As pessoas estão com receio, entende? Então, mesmo que você tenha protocolo sanitário, você tenha tudo isso, é a história que eu sempre falo assim, ó, quer abrir shopping? Pode abrir, você vai ver quantas pessoas vão no shopping. Não vai ser o mesmo atendimento que você vai ter. As pessoas, elas vão ter receio do que está acontecendo. Então, o que eu posso dar de orientação? A orientação é o seguinte, sempre não vai ter milagre, algum tipo de custo adicional vai ter, porque você vai ter que manter algum tipo de atendimento híbrido. O atendimento que você vai ter o presencial, o atendimento que você vai ter não presencial, alunos que vão estar numa condição, alunos que vão estar noutra, tá? É uma forma de lidar com isso. Já existe isso, mesmo quando a gente está em atividade presencial, só que a escala não é tão grande, né? Já existem alunos que não podem comparecer à escola normalmente, a escala não é tão grande, a gente faz atividades domiciliares com eles. Os professores, vai ser isso, esses professores talvez que não possam comparecer à escola, sejam os professores que vão lidar com essas atividades não presenciais, continuar lidando com elas, né, por meio de plataformas. E agora, sobre custo, gente, aí depende de cada escola, da capacidade que tem. Eu acho que vai ter algum custo adicional, meu feeling de gestor, tá? Por isso que eu falo o cuidado que tem que ter agora de ficar dando desconto de mensalidade. Entende? Porque pode desequilibrar bastante o contrato que vai acontecer lá na ponta, tá? Apenas um alerta que eu quero dar. Como validar os dias com parte dos alunos? Da mesma maneira que você valida quando você tem o presencial. É uma questão de organizar, entendeu? É lógico que, veja, a escola está oferecendo lá o serviço, correto? Metade da sala não vai. Você vai dizer que ela não cumpriu a carga horária? Não. Você vai ver algum tipo de atividade que esses alunos que não foram na aula vão ter que fazer para poder cobrir aquele conteúdo que foi dado naquele dia, correto? 20% não foi, 10% não foi. Você não vai dar 4 aulas de novo. Você apenas trabalha com aquele grupo. Então, cada caso um caso. Você coloca a plataforma à disposição, ou a forma de trabalhar à disposição, verifica se ele fez ou não. Não é uma questão de considerar a aula dada, tá, gente? Mas é de considerar que, olha, eu fiz a forma de atendimento. Agora, eu tenho que ter um plano. Para atender quem vai acompanhar dessa maneira, e tem que ter um plano para quem não vai acompanhar dessa maneira. Eu diria para vocês o seguinte, o plano aqui é a carga horária que eu vou computar para fins de cumprimento da lei, isso daqui é a forma como eu vou garantir que o estudante tenha acesso àquele tipo de conteúdo, tá, gente? Que também é aquilo que eu falo para vocês, os dois limitadores, objetivos de aprendizagem e a carga horária, né? E a última era dos alunos que não estão atendendo à distância, né? Que não tem aula que não à estão distância. fazendo as atividades à distância. Mesma coisa, gente, assim, ó, tem limite, né? A escola está oferecendo, ela precisa sempre olhar por que esse aluno não está fazendo atividade à distância. Ele não está fazendo porque ele tem um problema de plataforma, ele não está fazendo porque ele não tem equipamento, ele não está fazendo porque na casa dele não dá para fazer, ele não está fazendo porque o pai tem que trabalhar. Tudo isso eu tenho que considerar. De novo, é quase como se eu fizesse um plano de atendimento individual, aluno por aluno. Este aluno, eu vou ver como é que eu vou fazer a recuperação dele e dar provavelmente prioridade para ele no retorno. É sempre bom lembrar para os pais isso, tá, gente? Olha, o seu filho, se não fizer agora, ele muito provavelmente vai ter que fazer uma carga horária maior depois no retorno. Tá? Alguma coisa, ou presencial, ou com remoto, que a gente mantém a lógica do híbrido depois, tá? Então, ele não fazer agora, por que ele não está fazendo agora? O que eu vou poder fazer com ele no retorno? Mas não vai dar para imaginar que eu vou ter que estender o ano letivo até o ano que vem por causa de um grupo de alunos que não fez as atividades agora. É deixar claro para os pais de que, olha, ele ao não fazer agora, eu vou ter que fazer um trabalho adicional com ele no retorno, e muito provavelmente vai ser um trabalho que vai envolver atividades remotas também. Eu não vou conseguir fazer tudo presencial, não. A relação disso, do ponto de vista de cobrança de mensalidade ou não, é uma questão a ser discutida entre a escola com os próprios pais, tá? Bom, são muitas as perguntas, mas a gente não vai ter tempo, infelizmente. A gente precisa no final. Eduardo, maravilhoso o encontro. Para mim, é incrível, né, essa oportunidade de te escutar novamente, de conversar, de refletir a partir das tuas colocações. Eu, particularmente, gosto muito de te ouvir falar e sei que muitos e muitos dos que estão aqui estão, inclusive, colocando no chat, que acompanharam, compactuam com a minha opinião. A objetividade e a simplicidade com que tu trata um tema tão complexo e desafiador torna tão claro e fácil da gente entender e pensar
quais os cuidados e os caminhos que nós temos que seguir daqui para frente, né? Então, eu quero, em nome da FTD Educação, mais precisamente da diretoria educacional, dos meus colegas consultores e consultoras educacionais de todo o Brasil, os quais eu estou representando aqui, te agradecer imensamente pela tua disponibilidade e atenção, em dedicar esse tempo para esclarecimentos tão significativos em momentos tão complexos para a gente, né? Se nós estamos já vivendo enlouquecidamente, eu imagino vocês do Conselho Nacional de Educação. Então, assim, muito obrigado mesmo pela tua simplicidade em esclarecer esses temas. Eu que agradeço, né, Marlise? Sempre um prazer conversar com vocês. Eu quero agradecer muito, agora fui para a parte dos comentários ao vivo, né? Agradecer muito todos os comentários que estão colocados aqui pelo pessoal, a gentileza de vocês de poder me ouvir. Quero reiterar aqui, eu não sou dono da verdade, é sempre importante a forma como a gente interpreta, eu procuro colocar isso, esse processo, para tentar dar um pouco de luz para as pessoas, para tentarem solucionar. A premissa é simples, já desde o começo, né? Uma amiga minha que colocou. Para problema complexo não tem solução simples, gente. Então é uma coisa que você precisa olhar para muitos fatores, mas principalmente também não trazer para dentro do processo questões insolúveis que já existem antes, tá? A primeira pergunta que vocês podem fazer quando vocês estiverem trabalhando nesse momento agora é perguntar assim, tá, esse é um problema que já existia antes? Se já existia antes, gente, vocês não vão resolver agora, entendeu? É uma forma só da gente tentar colocar cada caso no seu lugar. Eu acho que a gente tem várias questões desafiadoras, mas quero reiterar, tá, gente? O que está sendo feito no Brasil em termos de educação é exemplo. E para vocês terem uma ideia de como isso é exemplo, e isso que alguns estão registrados, tá? A OCDE já separou o caso que está acontecendo do Estado de São Paulo, da Secretaria Estadual de São Paulo, como um dos exemplos de melhor capacidade de resposta à pandemia na área da educação. E o que o Estado de São Paulo está fazendo é o que as escolas brasileiras, na sua imensa maioria, está fazendo, seja pública ou seja privada. Se a OCDE já está dando esse indicativo, vocês imaginem qual é a capacidade, a resiliência, a capacidade de flexibilização, de atendimento de um momento tão difícil, né, que está acontecendo no âmbito da educação brasileira. Esse reconhecimento é internacional, tá, gente? Eu acho que isso é muito bacana de deixar registrado para vocês, tá? Obrigado, até a próxima. Bom, eu também não poderia deixar de agradecer a todos e a todas, né, que nos acompanharam nessa manhã, e dizer o quanto esses momentos de reflexões têm sido ricos e esclarecedores, porque para nós da FTD Educação, a gente tem tido todo um cuidado de oportunizar esses momentos formativos a partir da escutativa que a gente faz em todo o Brasil, nas escolas parceiras, tentando atender a necessidade que os gestores, professores, professoras nos trazem. E eu quero também convidar todos e que acompanhem as nossas lives, as nossas webinars, a gente tem divulgado no Instagram, no Face, lembrando que a gente tem lá a página conteúdoaberto.ftd.com.br, onde a gente tem vários recursos para as escolas, para professores, e-books formativos, temos também para as escolas parceiras o site Consultoria Online, que traz várias webinars formativas, cursos de formação para professores e gestores. Basta um cadastro muito simples. Então, a vocês todos que estiveram conosco essa manhã, o nosso muito obrigado. Foi muito bom ter cada uma de vocês aqui conosco. E fiquem todos com Deus.